A fada bruxa, Richésia, rainha do submundo, nasceu como a flor mais linda. Onde quer que ela andasse, um perfume encantador permanecia atrás dela, com seus olhos vermelhos que pareciam rosas. Havia uma razão para as pessoas a chamarem de bruxa: sua personalidade cruel. Como o espinho de uma rosa, Richésia era afiada e implacável. Qualquer coisa que ela não gostasse, ela cortava imediatamente. No submundo, as pessoas a viam como uma dor de cabeça, mas eles ainda não conseguiam deixar de adorar sua beleza e poder. Richésia, o assunto da cidade, um dia, de repente desapareceu. Seu desaparecimento abrupto despertou rumores infinito. Alguns disseram que os inquisidores a pegaram e a trancaram sob o Vaticano. Outros juram que ela foi comida por uma de suas flores devoradoras de homens. Tantas teorias, mas ninguém sabia realmente o que aconteceu. Mesmo que soubessem a verdade, eles não acreditariam, porque nem mesmo Richésia conseguia acreditar no que tinha acontecido com ela. Uma garotinha, colocando a mão no rosto, diz que de jeito nenhum, ela não pensou que seria tão ruim. A mulher mais bonita do mundo, a notória vilã que vivia para seu próprio ego, a rainha do caos e do drama, transformou-se em uma criança de 5 anos. O reflexo no espelho era de uma criança pequena e rechonchuda. Ao perceber o que tinha acontecido, Richésia gritou sem acreditar, perguntando que diabos era isso. Há uma história toda confusa por trás de como ela acabou assim, mas para saber como isso aconteceu, vamos voltar a um mês atrás. Richésia está conversando com alguém. Ela pergunta se a família do Conde Basilian está adotando uma criança secretamente. Um dos informantes de Richésia, Ata, um animal com orelhas de cachorro, responde que sim, está confirmado. E o próprio chefe da família Basilian está andando por aí, visitando orfanatos um por um, disfarçado. Ata diz que então é isso, e fala para ela sobre o seu plano. Richésia pergunta o que é. Ele sugere que ela se disfarce como diretora do orfanato para que possa se aproximar do conde. Ela imediatamente rejeita, e diz que esse tipo de acesso rápido não vai resolver. Não tem como ela conseguir as informações que quer dessa forma. Ele então pergunta o que deve fazer, e se ela tem uma ideia melhor, ela responde que tem. Richésia fala que vai se transformar em criança e ser adotada pela família Basilian. Ata preocupado, diz que isso é muito perigoso, mas Richésia diz que não é como se esse fosse seu primeiro rodeio. Ela diz que a equipe da família Basilian é conhecida por ser extremamente leal e silenciosa, então é melhor que ela entre ela mesma. Não é como se ela não conseguisse fazer isso. Finalmente ela encontrou uma pista sobre os bastardos que arruinaram sua vida. Só há uma razão para ela arriscar algo tão louco, para se vingar daqueles que destruíram sua felicidade. Sua mãe era uma fada enlouquecida pela insanidade, e morreu logo depois de lhe dar à luz. Por causa dela, Richésia herdou um tipo de poder distorcido, e foi abandonada pelo reino das fadas no momento em que nasceu. Ela só descobriu a verdade sobre suas origens, 5 anos atrás, no seu aniversário de 15 anos. Até então, ela nem sabia que era uma fada. Em seu aniversário de 15 anos, ela estava no orfanato, e foi presenteada com um bolo. Ficando impressionada ao recebê-lo, ela disse que o orfanato estava com dificuldades, então perguntou onde a diretora conseguiu o bolo. A diretora perguntou por que ela estava se preocupando com isso, e disse que ela era tão querida. A diretora também agradeceu a ela por ter nascido, e por ter entrado em suas vidas, deixando Richésia emocionada. Richésia estava apenas vivendo sua vida feliz no orfanato. Ela não teve pais, mas ela teve a gentil diretora e seus amigos, então ela estava bem. Mas então, tudo mudou quando seus poderes de fada despertaram. Foi no momento em que uma borboleta tocou nela. De repente, ela começou a sentir dor enquanto um brilho a rodeava, e asas de borboletas surgiram em suas costas. Naquele momento, do lado de fora do orfanato, alguns homens, que viram o brilho saindo do orfanato, disseram que a encontrou, e que a informação era real. Fadas recém-despertadas ganham um ótimo preço. Eles então iniciaram a caçada, colocando fogo no orfanato. No mundo humano, fadas e outros seres mágicos eram tratados como mercadorias, então caçadores que estavam atrás do seu poder atacaram o orfanato, e todos, menos ela, foram mortos. Richésia ficou completamente abalada. Ela sentia que a culpa era dela, e que ela fez todo mundo morrer. Se ao menos ela não fosse uma fada, eles ainda estariam vivos. E assim, de repente, ela perdeu tudo. A vida fugindo dos caçadores era um inferno absoluto, e não havia nenhum lugar onde ela fosse bem-vinda. Para sobreviver, a única coisa que importava era o poder. No final, ela fez sua escolha. Ela usou seus poderes de fada para se vingar.
Uma vez que ela dominou completamente seus poderes, começou a procurar por aqueles que arruinaram sua vida. Os caçadores de fadas eram apenas peões, tinha que ter alguém puxando as cordas por trás de tudo isso. Ela não vai perdoar nenhum deles. E então, ela escolheu se tornar uma vilã, e depois de anos de rastreamento, ela descobriu duas coisas. Sua mãe enlouqueceu por causa dos experimentos com fadas, e ela herdou um poder, diferente de qualquer fada normal. Há também um rumor de que uma das três grandes casas nobres do Império Caído estava por trás de alguns experimentos de fadas seriamente distorcidos. Mas ela não podia simplesmente ir atrás de uma família nobre sem um plano, e então, finalmente, a chance chegou. Richésia diz que então era realmente a família Basilian. Basilian é uma das três grandes casas nobres do Império Caído, e é conhecido como o mais secreto, com muita pouca informação pública, até mesmo o rosto do conde é desconhecido, e toda a família mantém um perfil muito discreto. Há alguns anos a condessa morreu, e só se sabe que um dos seus três filhos foi escolhido como herdeiro. É exatamente por causa do quão secreto eles são que ela mais desconfia deles. Mas agora, apesar de terem três filhos, ela se pergunta se eles estão querendo adotar, e não de alguma casa nobre menor, mas de um orfanato. De todos os lugares, ela acha que há algo definitivamente suspeito aqui. Ela acha que talvez eles estejam adotando uma criança para realizar algum tipo de experimento. Ata diz para ela que é muito perigoso, e que ele é contra. Não há quase nenhuma informação sobre eles. Quem sabe no que ela vai se meter? Mas Richésia pergunta se ele esqueceu o acordo. Ata então solta um suspiro e diz que tudo bem, ele vai preparar a poção para transformá-la em uma criança. Ela manda ele se certificar de que ela pareça ter uns 10 anos. Se ela for muito jovem, não vai conseguir reunir nenhuma informação. Ela pergunta se o conde está realmente vindo para o orfanato. Ele confirma, dizendo que essa parte é certa. Então, entrar furtivamente na casa dos Basilian estava indo bem, até que Richésia percebeu que havia se transformado em uma criança de 5 anos, agora chamada de Chesa. Ela não sabe se a poção estava errada ou o que, mas em vez de 10 anos, ela acabou como uma criança pequena que mal conseguia falar, e já faz um mês que chegou nesse lixão, e o conde ainda não deu as caras. O pior de tudo é que ela está perdendo a cabeça vivendo nesse inferno. O orfanato onde ela cresceu era limpo, e eles realmente se importavam com as refeições das crianças, mas esse lugar, eles são obcecados por dinheiro e não dão a mínima para as crianças, e nem lhe faça começar a falar sobre o quão irritante esses pirralhos são. Puxando os cabelos descontrolada, ela grita que já faz um mês inteiro, perguntando quando diabos ele vai aparecer. De repente ela escuta um grito. As crianças corriam rápido para fora dizendo que tem um nobre lá fora, e ele tem aquela carruagem super chique também. Richésia fica atenta ao ouvir sobre o nobre. Ela se levanta limpando as sujeiras de seu vestido, enquanto pensa que sem chance, de jeito nenhum. Ela se apressa e rapidamente corre para fora, onde as outras crianças já estavam, até que seus olhos arregalam e sua boca se abre. Ela ficou impressionada ao ver uma raça prêmio de cavalo, uma carruagem elegante e de alta classe, e atendentes dignos. Ela fica atenta, pois tinha que ser o chefe da família Basilian, o conde Kiaron Basilian. Até que, um homem saiu lentamente da carruagem. Ele tem cabelos pretos e olhos vermelhos. O conde Basilian, que tinha um rosto inexpressivo, abriu a boca. Estou planejando adotar uma criança. Richésia pensa que essa pessoa é definitivamente um dos três grandes nobres do Império Palen, ou seja, o conde Basilian. Ao perceber isso, seus olhos brilham e ela fica esperançosa. A diretora pede para ele entrar e tomar um chá primeiro, enquanto Richésia pensa que valeu a pena esperar, e acha que ele parece rigoroso. O conde rejeita o convite da diretora, dizendo que isso é perda de tempo. Ele olha sombriamente para as crianças, dizendo que irá apenas ver as crianças, fazendo todas tremerem e se arrepiarem de medo, enquanto Richésia pensa que finalmente ela tenta passar pelas crianças e ir para frente. Ela tem que chamar a atenção do conde não importa o que aconteça. Se as outras crianças vão ficar paradas tremendo, era para saírem da frente. Ela percebe que ele já parece impaciente. Nesse ritmo, ela nem terá a chance de ser vista. Então, se virando para sair, ele diz que não parece que haja uma criança que vale a pena levar aqui, enquanto a diretora pede para que ele espere um momento. Até que Richésia grita bem alto, pedindo para esperar. Ela levanta um pão para chamar a atenção, enquanto pensa que de jeito nenhum ele vai embora assim, atrás de todas as crianças. Sem poder ser vista, ela começa a balançar o pão, pedindo para levá-la com ele.
pensando que está esperando há um mês inteiro. Depois que ela consegue passar pelas crianças e ser vista por ele, ele manda ela lhe dar uma boa razão pela qual ele deveria te levar. Depois que ela joga o pão para longe, coloca as duas mãos na cintura e o encara, perguntando se é sério que ele não consegue ver, é porque ela é adorável. Enquanto ele a encarava em silêncio, ela pensa que essa é a única maneira de ela ser escolhida. O conde intencionalmente liberou sua aura. Ele deve estar procurando uma criança que possa suportar tanta pressão. Em outras palavras, ele precisa de um pirralho destemido. Bem, ela se pergunta se isso não é o suficiente para levá-la com ele. Mas de repente, ele se agacha enquanto sorrir, e aí pergunta qual é o nome dela. Ela responde que seu nome é Sheza, que é como a chamaremos de agora em diante. Ele murmura, perguntando para si mesmo se a criança se parece com ela, deixando ela confusa, se perguntando o que foi isso agora. Ele a pega e a suspende, anunciando que vai levar essa criança. Sorrindo, ele diz para Sheza que a partir de hoje, é o seu pai. Ela começa a suar frio e contorce o rosto, e gaguejando diz que sim, o chamando de pai, enquanto se pergunta por que ele está agindo completamente diferente de antes, e se isso realmente vai dar certo. A carruagem parte enquanto a diretora e as crianças se despedem. Sheza estava sentada no colo do conde, achando isso desconfortável, sentando-se no colo de alguém. Ele diz que ela continua se contorcendo. Ele diz que ela ainda não está acostumada com ele, perguntando se não é. Mas ela balança a cabeça dizendo que não. Ele diz que é por isso que ele preparou algo para ela. Mas ela pensa que ele não parece ser do tipo que é tão atencioso. Ele coloca algo parecido com pulseiras nos braços dela, dizendo que é um presente. Ela começa a se desesperar e a entrar em pânico, se perguntando se essas são restrições mágicas. Ela sabia que não havia como ele lhe aceitar tão facilmente. Ele está testando se ela se transformou em uma criança com algum tipo de truque, mas já que Ata, um Beastin, fez a poção, não há como ela ser descoberta. O poder de espécies de fantasia como o Beastin é diferente da magia, então, ela vai usar isso a seu favor. Ela sorri brilhantemente agradecendo, e dizendo que é tão lindo, mas diz que acha que eles são um pouco pesados, e se pergunta como ele se sente sendo um lixo que coloca restrições em uma criança pura. Ele então tira dos braços dela e diz que essa não era certa, e que o papai misturou os presentes. Ele vai te dar uma pulseira melhor depois. Ela solta um suspiro de alívio, pelo menos o primeiro obstáculo foi superado. Ele diz para ela que se ela quiser alguma coisa, é só lhe dizer quando quiser. Ela pergunta se há algo que ela quer. Ele responde que sim, e diz que vai te conceder qualquer coisa. Ele segura o rosto dela, e diz que em troca, o papai também tem um favor para te pedir, só uma coisa, ela só precisa te conceder um desejo. Ele então pergunta se parece fácil. Sheza nervosamente se pergunta o que é esse sentimento sinistro. Definitivamente há um propósito por trás desse homem lhe adotando. Como esperado, ela se pergunta se realmente foi a família do Conde Basilian, que fizeram experiências com fadas. De repente, a carruagem parou. O conde foi avisado que haverá uma breve inspeção. Sheza percebe que são cavaleiros sagrados, e se pergunta por que uma inspeção repentina. O conde pergunta se tem algo errado. O cavaleiro fala que estão procurando a fugitiva, Richésia. Ao ouvir isso, ela fica alarmada. Bem, ela está escondida há um mês. Considerando o caos que causou, não é surpreendente, mas ela se pergunta se inspecionar os plebeus não é demais. O conde diz que, sobre a Richésia, agora que ele pensa nisso, ela tem estado quieta ultimamente. Ela se surpreende se perguntando se Kiaron sabe sobre ela, e ele até parece ciente dos seus movimentos. O submundo é um lugar onde aqueles abandonados pela sociedade se reúnem. Ela se pergunta por que alguém como Kiaron saberia sobre alguém como ela. O cavaleiro pede para que o desculpe, mas é para ele apresentar sua identificação. No entanto, ele recusa. O cavaleiro diz que não podem deixar ele passar sem verificar sua identificação, e manda que ele saia da carruagem. Kiaron diz que isso é um problema. De repente, ele deixa sua aura sair, e com um tom sombrio, diz que quer manter o fato de que adotou uma filha em segredo por enquanto. Então todos eles, seria melhor se eles esquecessem. Os cavaleiros hipnotizados dizem que entenderam. Sheza percebe que essa energia mágica emanando dele é magia negra. Ela fica chocada, porque magia negra é estritamente proibida no Império, mas para Basilian, um alto nobre, ser um mago negro, ela se pergunta que situação insana é essa. Se voltando para ela, Kiaron diz que te mostrou algo desagradável, e pede desculpa.
Ele diz que se eles não fossem tão problemáticos, ele teria deixado passar. Agora que chegaram a esse ponto, ele diz que irão avançar rapidamente. Então, ele usa a magia das trevas para fazer a carruagem se teletransportar. Sheza percebe que o local mudou em um instante. Isso deve ser por causa da magia negra também. Então agora que ele foi descoberto não há mais nada a esconder, o que significa que aquele lugar onde ela chegou é a propriedade do Conde Basilian. Vários cavaleiros estavam enfileirados abrindo passagem para o conde. Se voltando para Sheza, ele dá as boas-vindas ao castelo da serpente, a chamando de filha. No meio de uma floresta escura, um homem usando uma capa e uma máscara cobrindo o rosto, fugia desesperadamente, até que uma magia lançada, o alcançando, ele caiu com um grito, enquanto o homem que usou a magia para transformar uma corrente e o prender, se aproximava dele. Com dor, o homem pergunta com dificuldade quem é ele, e se ele é um inquisidor. Ailon, um inquisidor do Sacro Império Elder, diz que quando ele entrou em contato com o poder proibido, ele deveria estar esperando por isso, então o pressiona com a corrente de espinhos, fazendo ele gritar de uma dor extrema e logo morrer. Neste momento, vários outros cavaleiros apareceram chamando pelo Lord Ailon. Ailon pergunta sobre a bruxa, um homem responde que ainda não acharam, eles estão realizando inspeções, mas não têm informações. Ailon se lembra da Richésia chamando o nome dele. Ela o deitou e disse que ele era sua presa. Então, o beijando, disse que não era para ele morrer tão facilmente. Ele então pergunta para onde Richésia desapareceu. Naquele momento, Richésia estava deitada na cama desacreditada. Kiaron estava deitado ao lado dela, dizendo que papai iria colocá-la para dormir de novo hoje, soltando um suspiro pesado. Ela pensa que isso está a deixando louca. Já faz uma semana desde que ela entrou na casa do conde, então se pergunta por que Kiaron se recusa a sair do seu lado, ele a leva até mesmo para o escritório quando tem que trabalhar. Ela só queria sair deste corpo o mais rápido possível, por causa disso, ela não conseguiu investigar nada, nenhuma coisa sequer. Neste ponto, ela se pergunta se não parece que ele está de olho nela e só está brincando com ela. Mesmo assim, ela tem certeza de que ele está escondendo algo, afinal, Kiaron é um mago das trevas, em um continente onde a religião tem um imenso poder, a magia negra é estritamente regulada pelo Império Sagrado. O Império Caído também é fortemente influenciado pelo Império Sagrado. Então, qualquer mago negro que exerce poderes que desafiam a vontade dos deuses, é executado no momento em que é descoberto. E Kiaron não é um mago negro qualquer, ele é um de primeira linha, capaz de controlar a mente, com sua própria vida em jogo. Nenhuma pessoa comum ousaria tocar em magia negra, ela precisa descobrir o que ele está tramando. Kiaron pergunta se ela não está com sono, e se ele deve cantar uma canção de ninar para ela, mas ela se pergunta por que ele está fingindo ser seu pai, ele deveria se apressar e te mostrar suas verdadeiras intenções. De repente, ele começa a cantar, a deixando desacreditada por ele realmente está cantando, pensando que se ele vai cantar, ele deveria pelo menos cantar direito, isso está totalmente desafinado. Honestamente, se ao menos essa fosse a canção de ninar da sua mãe, ela mal se lembra de nada antes de ser deixada no orfanato, mas a canção de ninar da sua mãe é a única coisa da qual ainda consegue se lembrar vagamente. Ela tem certeza de que não foi uma bagunça de música como essa que ele está cantando, ela não sabe por quê, mas seus olhos estão ficando tão pesados, então ela acaba adormecendo. Quando acorda, Sheza fica confusa se perguntando quando foi que ela adormeceu, e se pergunta se virar uma criança também diminuiu sua resistência. Kiaron fala que ela acordou no momento perfeito. Há algo interessante lá fora, ele a pega no colo a levando para a varanda, dizendo para ela olhar para baixo. Seus irmãos retornaram. Nisso, 3 garotos chegavam entrando na mansão. Sheza se pergunta se esses caras são os 3 irmãos Basilian. Quase não há informações sobre eles. Tudo que ela conseguiu descobrir foi que o mais velho fez 13 anos este ano, e os gêmeos têm 11 anos. Kiaron pergunta a Sheza se eles deveriam ir trabalhar também. Ela responde que sim, mas emburrada, ela se pergunta como ele continua a levando para onde quer que ele vá. Ela precisa de um tempo sozinha. Ele a leva para o escritório e a coloca sentada em cima da mesa, pegando uma espada. Ele diz que tem que sair um pouco, e pergunta se ela pode ficar sozinha. Ela fica animada e responde que sim, e comemorando levantando os braços. Pensa que finalmente conseguiu ficar sozinha. Alguém bate na porta e o Kiaron manda entrar. Quem entra é o filho mais velho da família do Conde Basilian, Belzion Basilian. Seu pai lhe dá as boas-vindas de volta.
e pergunta se tem alguma ocorrência em comum, ao perceber a presença da Sheza. O menino olha para ela como uma lâmina afiada, mas se voltando para o conde, ele diz que já está na hora de ir para a Floresta Negra. Kiaron diz que é como esperado, ele estava planejando isso de qualquer maneira. Sheza se pergunta por que ele está te encarando desse jeito, e além disso, por que eles vão para a Floresta Negra. Esse lugar é famoso por ocorrências estranhas, poucos ousam entrar. A Floresta Negra é tão densa que, mesmo durante o dia, a luz do sol nunca atinge o chão. Por causa disso, há rumores ameaçadores de que monstros vivem lá. Isso também aumenta o ar de segredo da família Basilian. Até mesmo o Castelo das Serpentes está localizado bem no meio dela. Ela se pergunta por que o Kiaron está indo para lá. Belzion se vira dizendo que então vai indo, mas parou ao ouvir uma pergunta. Kiaron perguntou se ela não era parecida, a deixando confusa. No entanto, se virando com um olhar sombrio e uma raiva fria brilhando em seus olhos, Belzion manda ele escutar, dizendo que se ele vai enlouquecer, é para fazer isso em silêncio, sozinho, e não arrastar pessoas inocentes para isso. Sheza sente uma atmosfera tensa, mas, falando sério, ela se pergunta se eles são mesmo pai e filho. Sorrindo, Kiaron pergunta se ela ficou surpresa porque seu irmão mais velho é um pouco frio. Também sorrindo, ela responde que está tudo bem. Ele então diz que tudo bem então. Ele vai voltar logo. Saindo, ele diz que voltará amanhã de manhã, no máximo. Então é para ela ir em frente e dormir primeiro. Ela diz que sim, mas se lembra de algo. Então, o chamando de pai, ela sorri e pergunta com quem ela se parece, enquanto pensa que qualquer um acharia essa pergunta suspeita. Essa é a segunda vez que Kiaron lhe diz que ela se parece com alguém. A primeira vez foi no orfanato. E agora na frente de Belzion, ele até mencionou abertamente sobre Richese estar calmo ultimamente. Talvez não tenha sido apenas uma coincidência que eles lhe adotaram. Uma fada, ela se pergunta qual é o objetivo do Kiaron. Depois de ficar em silêncio por um tempo com a pergunta dela, ele se agacha e diz que te conta quando voltar, mas ela tem que esperar calmamente pelo papai. Então ele sai dizendo até mais, enquanto ela alegremente dá tchau para ele. Depois que ele sai, a expressão dela muda e fica sombria. Ela pensa que com certeza tem algo aqui, se perguntando se ele acha que ela é tão sem noção. Começando a usar magia, ela diz que não tem chance de ela ficar quieta. Hoje é o dia em que a casa do conde cairá. Ela cria um símbolo no chão, assim que ela obtiver todas as informações. Tchau para este lugar. Até que de repente ela se vira ao sentir uma presença atrás dela. Um homem invade o escritório e a agarra por trás tapando sua boca. Ele fala que é melhor ela seguir em silêncio. Se ela fizer um som, ela vai morrer ali mesmo, fazendo ela se perguntar por que logo agora. Enquanto o homem a levava para fora, o outro que esperava na carruagem diz que ele voltou mais cedo do que ele pensava. O outro então diz para saírem desse lugar assustador rápido. Enquanto isso, Sheza pensa que eles não parecem grande coisa, se perguntando se ela deveria matá-los. Um dos homens olhando para ela, pergunta se ela não parece com alguém. O outro concorda, dizendo que parece que já a viu em algum lugar. Olhos vermelhos e cabelos loiros, está na ponta da sua língua, até que um diz que é com aquela bruxa, Richésia. Surpresa, ela se pergunta o que, ele é mais observador do que ela esperava. Ela tem bisbilhotado tanto que mesmo depois de virar criança, está sendo reconhecida. Ela começa a criar magia com a mão, pensando que sabia que não deveria deixá-los viver. Quando ela está prestes a se dar um fim neles, escuta uma voz chegando de longe, um garoto loiro com uma sombrinha na mão, pergunta o que eles estão fazendo ali, e diz que nunca viu seus rostos antes. Esse é o terceiro filho de Basilian, Ishuel Basilian. Um dos homens diz que eles estão aqui apenas para entregar flores, enquanto o outro concorda e diz que estavam prestes a sair. O homem pergunta se ele precisa de alguma coisa, mas ele apenas passa por eles mandando que calem a boca. Se aproximando da Sheza, ele diz que obviamente não foi entrega de flores, e percebe que ela é a mais nova que foi adotada. Ele se aproxima mais do rosto da Sheza e diz que ela é bonita. Essa é a primeira vez que ele vê alguém tão bonito quanto ele. Sheza então se pergunta o que há com esse narcisista. Apertando as bochechas dela, o garoto diz que é interessante. Ela foi sequestrada, mas nem está chorando, perguntando se ela é uma idiota. Sheza se enfurece e mentalmente o xinga. Enquanto isso, os homens se entreolham, então simplesmente decidem matar os dois, indo para cima das crianças com uma espada e uma adaga.
Ishuel age calmamente e usa magia dominando os homens. Ele fala que ia esperar até a bebê chorar por ajuda, mas já que eles apressaram as próprias mortes, não há como evitar. Os homens desesperados começam a gritar. Ele então diz adeus a eles. E antes que o sangue deles respingue sobre a Sheza, Ishuel a protege com um guarda-chuva. Ishuel fica ainda mais surpreso porque ela ainda não está chorando, e com um leve sorriso, ele pergunta para sua irmãzinha quando ela vai chorar. Sheza o encara com os olhos arregalados, e incrédula pensa que não tem nada além de lunáticos nesta casa. Enquanto Belzion estava no escritório preenchendo documentos, ouviu alguém batendo na porta. Ele manda que entre. Ishuel entra com a Sheza. Ele de repente a suspende, perguntando para seu irmão se ele já viu algo tão fofo. E então, a colocando sentada em cima da mesa do irmão, ele aponta para Sheza dizendo que quer isso. Belzion diz que afinal, parece que ele foi e conseguiu, e pergunta por que fazer algo tão inútil. Surpresa, Sheza se pergunta se ele sabia que ela tinha sido sequestrada. Ela não esperava ser tratada como família, mas, isso é frio. A cutucando, Ishuel pergunta se não seria legal ter algo tão bonito e fofo na casa deles também. Além disso, ela é destemida, então ela se encaixa perfeitamente com os Basilian. Sheza geme de raiva, se perguntando se ele tem um desejo de morte. Belzion diz que não se trata apenas de adotar uma filha adotiva. Ishuel diz que sabe, mas pergunta se não parece divertido. Belzion pergunta se ele está planejando se juntar às excentricidades do conde também. Ishuel ri, e diz que não tem certeza sobre isso, mas seria legal ter uma irmãzinha assim. Belzion diz que ele está louco também, e se virando para Sheza, diz que vai te ajudar, então é para ela sair deste castelo. No entanto, ela diz que gosta de lá. Enquanto se pergunta por que ela iria embora, ela nem começou ainda. Ele pergunta se ela gosta de lá, e por que diabos. Ela pensa que nunca pensou realmente sobre isso, mas bem, ela pode inventar uma razão de qualquer maneira, então diz que é porque ela gosta do papai. Os irmãos ficam incrédulos. Belzion pergunta o que, e diz que não parece que ela está sendo controlada mentalmente. Ishuel concorda, mas acha estranho ela dizer que gosta do pai, e diz que ela é bonita, mas talvez ela seja um pouco louca. Sheza tenta deixar o insulto para lá. Mais importante, se pergunta se eles não estão se referindo ao próprio pai. Belzion pergunta se ela ao menos sabe o que poderia acontecer com ela lá quando ela diz coisas assim. Ele diz que Ishuel também sabe o plano do conde. Ishuel diz que sim, esse ato repugnante de tentar trazer os mortos de volta à vida. Sheza fica chocada, se perguntando se ele está tentando trazer alguém de volta à vida. Vida e morte são domínios dos deuses. Desafiar a morte é desafiar os deuses. E como o custo é enorme, mesmo entre necromantes perversos, a magia de ressurreição é uma arte proibida. Um necromante do calibre do conde não desconheceria disso. Ela se pergunta o que diabos ele está pensando. Ishuel diz ao irmão que ele não pretende oferecer o bebê como sacrifício. Sheza fica chocada, se perguntando se ela era o sacrifício. Isso é inacreditável. Belzion diz que ele também não quer concordar com esse ato nojento, até que uma voz faz ele se estremecer. O duque chegou dizendo que isso é decepcionante. Seus filhos adoráveis, deixando o pai de fora, ele pergunta sobre o que eles estariam falando, dizendo que queria que eles te contassem também. Sheza pensa que então, Kiaron estava planejando um feitiço de ressurreição, se perguntando se poderia ser por causa daquele incidente. Cerca de 15 anos atrás, dizem que o conde Basilian se apaixonou por uma mulher que conheceu por acaso na Floresta Negra. Ninguém sabia por que ela estava na floresta ou mesmo qual era a sua identidade, mas o conde a amava profundamente, tanto que, para se casar com ela, ele foi pessoalmente ao imperador para que ela se tornasse uma nobre. Eles tiveram um bom casamento e até tiveram 3 filhos juntos, e parecia que seus dias felizes continuariam para sempre, até que um dia, a condessa faleceu repentinamente. A causa exata da morte nunca foi determinada. Após sua morte, o conde, que já estava recluso, fechou-se completamente dentro de sua propriedade, isso é, até que ele decidiu adotar uma criança. E o sacrifício necessário para trazer a condessa de volta à vida, é ela. A devoção do conde por sua esposa era bem conhecida. E já sabendo que ele era um feiticeiro das trevas, ela deveria ter previsto isso, mas, se fosse só por causa de um sacrifício, ela se pergunta por que ser tão exigente. Belzion diz que o conde não está em seu perfeito juízo por causa da energia escura da floresta, e manda que ele entre. Ele entrega um pano para o conde, que Kiaron pega o pano limpando as mãos e o enchendo de sangue.
Enquanto diz que parece que seus filhos já estão se dando bem com sua nova irmã, isso deixa o papai tão feliz. Indo até a Sheza, ele pergunta se ela se assustou com a sua aparência, e diz que sentiu muita falta dela. Ele veio direto para cá depois de voltar da Floresta Negra. Ela sente o cheiro de sangue, e acha que ele não parece completamente sã. De repente, ele a suspende com apenas uma mão, e diz que Sheza é sua filha. Ele pergunta como ele poderia usar sua própria filha como sacrifício. Isso é um absurdo. Ele fala para ela que ela não precisa ouvir as bobagens que seus irmãos estão dizendo. Só tem uma coisa que o papai quer dela. Ela pergunta o que isso quer dizer, se perguntando se ele finalmente vai te contar o real motivo. Falando no ouvido dela, ele pede para ela lhe trazer a coroa da Rainha das Fadas, fazendo ela se alarmar. Então ele a chama para ir para o Império Sagrado juntos. A coroa da Rainha das Fadas, um artefato que a Rainha das Fadas ofereceu ao Rei Sagrado em louvor aos deuses, é uma relíquia sagrada do Império Sagrado Uded, sobre a qual muito pouco se sabe sobre suas habilidades ou propósito. Tudo o que sabe é que apenas crianças menores de 5 anos, o Rei Sagrado, e as fadas podem tocá-lo. Mas por que foi feito pelas fadas heréticas? Houve um debate acirrado sobre se era digno de ser mantido como uma relíquia sagrada. Após anos de disputa, foi recentemente removido dos registros de relíquias, e o Império declarou que seria concedido à criança mais devota na próxima cerimônia de oração. Sheza sabe que essa é a cerimônia de oração dos santos menores que será realizada em alguns meses, então o conde estava procurando uma criança para participar disso. Ela ouviu rumores no submundo sobre a coroa da Rainha das Fadas, mas nunca quis isso para ela, se perguntando o que Kiaron planeja fazer com isso. Ela se lembra dele dizendo que não precisa se preocupar, ele vai garantir que Sheza seja selecionada, ele fará acontecer, não importa o que aconteça. Parece que ele realmente está desesperado para consegui-lo, mas ainda assim, de jeito nenhum, ela prefere morrer do que rezar. Além disso, o Império Sagrado está lotado de cavaleiros sagrados e inquisidores. Se ela tiver de correr até aquele homem, há uma grande chance de ela morrer. Ela começa a se desesperar puxando os cabelos e rolando na cama. Ela é uma fada, um ser do submundo, considerada herética pelo Império Sagrado. Kiaron também é um feiticeiro negro. Assim como ela se pergunta que negócios ele tem com o Império. Ela acha que tem que escapar, não importa o que, até ser chantageada era melhor do que isso. Agora que ela sabe o objetivo do conde, não há razão para ficar aqui. Se lhe adotar foi só para a cerimônia de oração, então não tem nada a ver com experimentos de fadas. É um pouco suspeito que o objetivo seja algo relacionado a fadas, mas ainda assim, sua vida vem em primeiro lugar. Ela coloca uma flor na boca, enquanto pensa que precisa sair dali antes que algo mais aconteça. Ainda bem que ela estava guardando essa flor da invisibilidade para isso. Então, ela sai correndo dando adeus aos Basilian. Uma pétala da flor cai no chão, alguém aparece atrás dela pisando na pétala, e pergunta se é um perfume de flor, fazendo ela parar de correr. O garoto pega a pétala, e pergunta por que há pétalas dentro da mansão. Esse é o segundo filho da casa Basilian, cara Basilian. Sheza xinga mentalmente, ela sabe que precisa sair antes que ele perceba. Um tempo depois ela consegue chegar do lado de fora, ficando aliviada. Ela quase foi pega. Ela se pergunta por que esse pirralho é tão esperto. Ela até deixou a flor cair no meio do caminho. E quase foi pega de verdade. No momento em que ela pensa que precisa sair dali rápido, ele aparece atrás dela, a surpreendendo, fazendo ela se perguntar quando ele a alcançou. Em um movimento rápido, ela levanta as mãos para cima dizendo que ele a encontrou. Confuso, ele pergunta se ela é sua irmã mais nova, e diz que isso é estranho. Ele seguiu a trilha das pétalas de flores, mas bem, tanto faz. Ele pergunta o que ela está fazendo ali fora tão tarde. Ela fala que saiu para dar uma volta e se perdeu. Pegando a flor, ele pergunta se essa flor é dela. Ele achou no caminho para lá. Ela responde nervosamente que não. Ele diz que, no entanto, cheira meio parecido. Então pede para ela ficar parada por um segundo, enquanto se aproxima dela, a deixando bastante preocupada. Cara começa a cheirar ela, enquanto ela se pergunta o que ele está fazendo, e se será que ele vai descobrir. Ela começa a suar de nervoso, pensando que desse jeito, ela vai acabar sendo pega. Até que de repente, ambos se surpreendem com o som do sino. Cara então diz que parece que receberam um convidado indesejado. Ele a pega no colo, enquanto diz que ele deveria ir para o portão da frente por enquanto, e entrega a flor para ela.
No portão, um homem gritava perguntando como o conde ousava agir de forma tão arrogante, para um nobre que serve a coroa se comportar dessa maneira, que Yaron o interrompe, dizendo que o conde Rudin deveria ter vindo durante o dia, e que basta declarar as ordens do imperador. Rudian diz que o conde Basilian deve se reportar ao Palácio Imperial imediatamente após receber essa mensagem. Essa é uma ordem direta do imperador. O não cumprimento será considerado traição, e também, a criança recém-adotada de sua casa, Sheza Basilian, irá acompanhá-lo. Então, por outro lado, Sheza acha que isso é muito ruim. Sheza se pergunta que tipo de decreto imperial é esse para estar partindo para a capital no meio da noite, e ainda por cima levá-la junto também. Rudian então diz para eles partirem sem demora, então vá embora. Kiaron solta um suspiro dizendo que ele não tem senso de propriedade nem mesmo a essa hora, como se ele já não estivesse chateado com o desaparecimento de alguém, e pergunta para Sheza se não é mesmo, fazendo ela se arrepiar, se perguntando se ele percebeu que ela tinha ido embora. Ele a pega no colo, e diz que ficou surpreso em ver ela desaparecida do seu quarto. Ele pensou que alguém tinha te levado embora. Ele estava prestes a soltar os cães para te procurar, mas confusa ela se pergunta por que ele está tão obcecado por ela. Ele pergunta se ela estava passeando com seu irmão. Ela responde que sim, mas, Cara fala que ele está sendo ridiculamente sentimental, assim como era com a sua mãe, e pergunta se é porque a bebê se parece com ela. Sheza se pergunta se todo esse momento, quando ele dizia que ela se parecia com alguém, se ele estava falando sobre a falecida condessa, mas ela se pergunta se isso é realmente motivo para tanto alvoroço, mesmo que um ser humano se pareça com ela, no máximo. Seria apenas na cor do cabelo, afinal, a beleza de uma fada é criada a partir da ilusão, para um humano chegar perto é praticamente impossível. O ignorando e se virando, Kiaron diz que agora que encontraram Sheza, todos devem se preparar para partir, eles estão indo para o Palácio Imperial. No dia seguinte ao meio-dia, no Palácio Imperial, Sheza está sentada ao lado do Kiaron, com ele conversando com alguém, dizendo que o palácio continua o mesmo. Ela se pergunta como ela sempre acaba se metendo em situações tão estranhas. Nesse ritmo, escapar da propriedade do conde será impossível por enquanto. Kiaron pergunta quando Sua Majestade os concederá uma audiência. Rudian manda ele esperar paciente, antes de se encontrar com Sua Majestade, a outra pessoa que ele deve ver primeiro, ele acabou de chegar. Até que Sheza se arregala os olhos ao ver a pessoa entrando, Rudian então manda o cumprimentar adequadamente, falando que este é o cavaleiro do Império Sagrado Uded, Sr. Ailon. Sheza se pergunta por que ele está aqui, o grande inquisidor, Ailon. Sobre os inquisidores do Império Sagrado de Uded, apenas 13 pessoas são selecionadas para o cargo, um grupo poderoso que possui o direito tanto à execução sumária quanto à absolvição papal. Eles são o clero de mais alta patente depois do Rei Santo e dos Cordiais, trabalhando secretamente por todo o continente para restaurar a ordem. Entre eles, Ailon é o único capaz de empunhar a relíquia sagrada, Correntes do Julgamento, o que lhe rendeu o título de prova divina até mesmo dentro do Império Uded. Ela reflete que antes de virar um bebê, Ailon estava te caçando implacavelmente. A identidade de um inquisidor é informação confidencial. Ela sabia que eles se disfarçavam de cavaleiros sagrados em público, mas nunca esperou encontrá-lo aqui. Ela se pergunta se ele poderia te reconhecer dessa forma. Quando ele se vira olhando para ela, ela desvia o olhar preocupada e começa a disfarçar. De repente ele começa a caminhar em direção a ela. Ela se desespera, se perguntando por que ele está vindo em sua direção de repente. Ela mentalmente manda ele ficar para trás, o chamando de bastardo louco. Quando ele está prestes a tocar nela, Kiaron segura a mão dele, e pergunta o que faz um distinto cavaleiro sagrado ter negócios com sua filha. Ailon pede desculpas, dizendo que ela parece alguém que ele conhece. Kiaron pergunta se uma mera criança de 5 anos, e adoraria saber quem pode ser. Rudian grita mandando o conde Basilian ter cuidado com suas palavras. Ele é um membro da primeira ordem dos Cavaleiros de Sagrado, mas, Kiaron diz que tanto faz, eles podem muito bem se apresentar, então ele diz que é o Kiaron Basilian, e Ailon se apresenta em seguida. Kiaron pergunta se pode perguntar ao Senhor Cavaleiro Sagrado, o que o trouxe ao Palácio Imperial. Ele presumiu que passaria o tempo com Sua Majestade em particular. Ailon fala que ele foi quem solicitou que Sua Majestade o convocasse aqui. Ele precisava verificar a identidade da criança que estará presente na cerimônia de oração da pequena santa, então, agradeceria se ele pudesse se afastar por um momento.
Kiaron pergunta se é verificação de identidade, e se o Império Sagrado costuma realizar tais inspeções emboscando pessoas assim. Ailon diz que é necessário garantir que nenhuma influência externa interfira, especialmente porque a oferta cerimonial para este evento é uma relíquia sagrada, então supõe que o conde entenda por que é necessário cuidado, pedindo por favor para que ele compre. Kiaron lança um olhar sombrio em direção a ele, e diz que ele fala como se estivesse te ameaçando, então acha que não tem escolha, mas é melhor que não se repita o que aconteceu. Se voltando para Sheza sorrindo, ele fala que se algo acontecer, é para ela chamá-lo imediatamente, mesmo que ela só sinta a sua falta, pode chamá-lo a qualquer hora. Ela diz ok, mas mentalmente ela dizia para ele não ir embora, ela não quer ficar sozinha com Ailon. Ele se aproxima dela sussurrando que tem mais uma coisa, perguntando se ela se lembra do que ele te disse antes. Ela só precisa fazer uma coisa para que isso aconteça, então, ela não deve estragar tudo, então ele sai dizendo que voltará em breve. Quando ficam só eles dois, Sheza se sente aflita, ela se pergunta o que ele vai verificar primeiro, se ele lhe reconhecer, o que deve dizer. Ela começa a entrar mais em pânico quando ele está se aproximando, até que ele diz que não importa como ele olhe para ela. Ela realmente se parece com ela. Se agachando, ele pergunta se poderia ser que, sem o seu conhecimento, havia outro homem na vida dela. Confusa, ela se pergunta o que diabos ele está falando. Ele então pergunta se ela é filha da Richésia, a deixando chocada. Com raiva, ela se pergunta que diabos ele está perguntando. Que absurdo é esse? O destino confuso entre Ailon e ela já aconteceu há algum tempo. O primeiro encontro deles foi durante um período em que o destino deles estava mudando drasticamente. Ela estava exausta de uma vida em fuga. Enquanto Ailon era um promissor aprendiz de cavaleiro no Império Sagrado, foi então que ela lhe fez um pedido. Por favor, me mate. Claro, ele não atendeu seu pedido. Depois daquele breve encontro, o tempo passou, e cada um seguiu seu caminho. Agora, ficaram desconfortáveis, perseguindo e sendo perseguidos, mas se morressem, gostariam de morrer nas mãos um do outro, permanecendo em um relacionamento complexo e inexplicável. Ela fica com raiva por ele achar que ela está conhecendo um homem, alguém que conhece sua situação melhor do que qualquer um, se perguntando se ele acha que ela já teve namorado. Ailon fala que talvez fosse um pouco cedo para fazer essa pergunta, então, pergunta o nome dela. Emburrada ela responde que é Sheza. Ele pergunta se houve alguma pressão para comparecer à reunião de oração. Ela fala que não houve nada disso. Ele diz que só estava perguntando se ela foi forçada a comparecer à reunião de oração. Se for esse o caso, ele poderia ajudar. Ela diz que não precisa de ajuda. Ele então diz que tudo bem, e que está aliviado. Então ele pede para deixá-lo perguntar de novo. Ele pergunta se sua mãe biológica tinha cabelos loiros brilhantes e olhos vermelhos, ou ela viu borboletas ou flores. Qualquer coisa. Só lhe diga se lembra de alguma coisa sobre sua mãe. Sheza responde que não sabe, e se pergunta por que estão voltando a falar sobre sua mãe. Era para ele simplesmente perguntar sobre a reunião de oração e acabar com isso. Ailon começa a desabotoar a roupa, fazendo ela se desesperar, se perguntando confuso o que é isso. Ela se afasta indo para a beira do sofá, se perguntando o que está acontecendo, e se ele está louco, por que ele está tirando a roupa de repente. Ele abre um pouco a roupa, ela rapidamente tapa os olhos com as mãos e grita, enquanto se pergunta se ele está louco, mas, mostrando uma marca de flor que ele tem no corpo, pergunta se talvez ela já viu esse símbolo antes. Suspirando aliviada, ela se pergunta se foi por causa disso. Isso é algo que ela esculpiu, mas antes que ela pudesse responder qualquer coisa, Kiaron voltou para a sala e viu ele com a blusa aberta, ficando extremamente furioso, perguntando se ele quer morrer. Ele pergunta que tipo de vergonha é essa, um cavaleiro sagrado agindo assim na frente de uma criança de 5 anos. Ailon diz que só tinha uma coisa para perguntar. Kiaron pergunta se para isso ele tirou todas as suas roupas. Ele diz que esse símbolo é a marca da mulher. Ele pergunta por que ele não removeu isso. Se ele é um cavaleiro sagrado, ele deveria remover símbolos hereges. Mesmo que isso signifique cortar sua própria pele. Ailon pergunta se ele conhece Ricécia. Kiaron pergunta se ele fez tudo isso para saber o paradeiro daquela mulher. De repente ele pega um castiçal e avança para cima do Ailon, dizendo que Sheza não tem nada a ver com aquela mulher, então não é para testar mais sua paciência, e ele preferiria que nunca mais tivessem que se ver.
Sheza pensa que isso está ficando sério, e se pergunta se eles estão realmente prestes a começar uma luta. Ailon diz que cada criança que participar da cerimônia de oração da santa receberá um cavaleiro como sua escolta. Ele foi designado como cavaleiro de escolta para a família do Conde Basilian. Kiaron solta uma risada, enquanto Ailon diz que escoltará com segurança até o Império Sagrado, mas Kiaron pergunta se é uma escolta, ou na verdade ele quer dizer vigilância. Ailon manda ele pensar nisso como quiser. Ailon diz para o conde que é melhor ele ter cuidado, há muitos olhos observando. Então saindo, diz que o verá novamente no dia em que partirem para o Império Sagrado. Sheza fica aliviada, graças à intervenção do Kiaron. Isso acabou rápido, mas Kiaron não só sabe quem ela é, ele também sabe sobre sua marca. De repente ela o chama de pai, e quando ele se vira para ela está com os braços levantados pedindo para que ele a segure, enquanto penso que já que escapar não parece provável tão cedo, ela deveria entrar no jogo e ver o que pode descobrir. Ele a carrega, ela pergunta para onde ele foi, ele conta que foi ter uma audiência com Sua Majestade, o Imperador. Então há mostrado alguns momentos atrás, o Imperador do grande Império Caído disse que o conde percorreu um longo caminho, e pediu desculpas por chamá-lo tão de repente, e perguntou se ele teve a chance de cumprimentar o Cavaleiro Sagrado de Ilderd. No entanto, Kiaron olhou para o Imperador com um olhar maligno, perguntando ironicamente se era um Cavaleiro Sagrado. O Imperador gaguejou perguntando se tem algo errado. Kiaron mandou ele falar corretamente, e o pegando pela roupa, disse que aquele bastardo não é um Cavaleiro Sagrado, ele é um Inquisidor, e perguntou o que ele estava tentando fazer, entregando sua filha a um Inquisidor. De volta ao presente, ele fala que acabou de ter uma conversa agradável com o Imperador depois de um longo tempo, mas voltou correndo porque pensou que Sheza poderia estar esperando. Então ela pergunta se tem que conhecer Sua Majestade também. Ele fala que não precisa disso, perguntando por que ela precisaria conhecer aquele velho porco, a deixando confusa. Ele diz que já que estão lá, devem fazer um tour pelo palácio juntos, enquanto ela pensa que sente como se tivesse ouvido algo ultrajante. Do lado de fora no jardim, Kiaron diz que se tiver algo que ela goste, é para lhe dizer, ele vai mandar construir a mesma coisa no castelo deles, mas, ele pergunta sobre o que ela falou com o cavaleiro. Sorrindo, ela diz que ele perguntou se ele tinha um cachorrinho, mas ela respondeu que não, e pergunta se fez bem. Enquanto pensa que nada de bom viria de dizer a verdade, ele então responde que ela fez bem, e pergunta se ele disse algo estranho. Ela pensa que ele ainda está preocupado com o que aconteceu antes. Bem, claro, ele deve estar ansioso que ela possa se recusar a comparecer à cerimônia, ou que isso arruine a reputação da família Basilian. Talvez ela devesse aproveitar essa oportunidade para se aproximar dele, então toca no cabelo dele enquanto o chama de pai, o surpreendendo. Sorrindo, ela fala que Sheza está do seu lado, então não é para ele se preocupar. Kiaron fica em silêncio por um tempo e olha para ela com um olhar sentimental, até que ele diz que essa parte também, ela não precisa ser tão semelhante nesse aspecto também. Alguns dias depois, na casa da família Basilian, ainda faltam mais de 3 meses para o pequeno encontro de oração das santas, então decidiram ficar na capital por enquanto. Sheza caminhava pelo jardim cantarolando e achando tão pacífico, desde que voltou ao palácio. Kiaron tem estado ausente com bastante frequência. Isso é provavelmente por causa do que aconteceu no jardim. Ela se lembra do que ele disse naquele dia. Foi a primeira vez que ela viu Kiaron assim. Ela também está curiosa sobre que tipo de pessoa é a condessa, e para saber mais sobre Kiaron, que parece saber muito sobre ela, ela decidiu adiar sua fuga por agora, mas ficar longe do condado por muito tempo é inconveniente. Talvez ela possa encontrar algo útil aqui. De repente, Ishuel aparece falando com ela, a fazendo-se arrepiar. Cara estava ao lado dele também, e pergunta como foi o palácio. Enquanto Ishuel pergunta se ela conseguiu garantir seu lugar na reunião de oração, ela responde que sim, enquanto pensa que essa família maldita não ajuda em nada. Agora que o Kiaron se foi, são os gêmeos que vieram incomodá-la, ela apenas queria que eles a deixassem em paz. Enquanto eles perguntam se a bebê já comeu, e dizem que se ela estiver entediada, eles podem brincar com ela, o Belzion observava da janela, e pensa que então no final, aquela criança estará participando da reunião de oração. Ele murmura perguntando para sua mãe, o que ele deve fazer agora?
A família pacífica deles começou a ruir quando a doença de sua mãe piorou repentinamente. Sua mãe lhe disse que tinha um último pedido para pedir a ele. Ela disse que seu pai ficaria com o coração partido, e que ele deveria proteger Basilian e seus irmãos não importa o que acontecesse. Ele respondeu para a mãe que os protegeria a todo custo. Sua mãe se desculpou por colocar um fardo tão pesado em alguém tão jovem, e com essas palavras finais, sua mãe os deixou. A morte da sua mãe mudou muitas coisas. Um dia, Ishuel foi até ele e disse que não conseguia encontrar a mãe, e que ele estava procurando por ela desde ontem, mas ela não está em lugar nenhum. Cara lhe disse também que não consegue sentir o cheiro dela. Ele também não consegue sentir o cheiro do irmão que estava no ventre dela. Seus irmãos mais novos, que eram muito jovens para entender a morte, continuaram procurando pela mãe, mas ele não conseguiu se convencer a dizer nada. Mais do que qualquer coisa, a condição do seu pai era muito pior do que sua mãe havia te avisado. Ele negligenciou não apenas os assuntos de Basilian, mas até os filhos, escolhendo ficar ao lado de sua mãe na morte. Ele foi até o pai e pediu para ele se controlar, perguntando por quanto tempo ele planejava ficar ao lado do caixão. Sua mãe não gostaria de vê-lo assim. Ele pediu para o pai se recompor e entrar. Kiaran permaneceu em silêncio em seu sofrimento, até que Belzion começou a gritar com ele enquanto chorava, dizendo que ele não podia ficar assim. Ele é o conde de Basilian, ele tem um dever e uma responsabilidade como a serpente que governa a Floresta Negra. De repente, Kiaran começou a gargalhar, sua gargalhada foi crescendo como um louco. Belzion não entendia e não sabia o que fazer, o dia em que o seu pai se lembrou de que ele era um Basilian. Ele disse que era o conde Basilian. Trazer os mortos de volta não deveria ser impossível. Aquele dia marcou o momento de sua queda e o início de sua loucura. Após a morte de sua mãe, o conde perdeu completamente a cabeça, e ao seu lado, Belzion testemunhou em primeira mão como alguém que parecia bem na superfície poderia estar quebrado por dentro, e porque ele acabaria recorrendo a atos proibidos. Ele assistiu todo o processo. Naquele dia seu pai se virou para ele e disse que ele finalmente encontrou uma maneira de trazer sua mãe de volta. Belzion sabe que tem que manter sua cabeça levantada. Seu pai está usando a coroa, uma relíquia sagrada do Império Sagrado, como um sacrifício. No momento em que seu plano de usar magia das trevas for exposto, a família Basilian será exterminada. E por simplesmente ajudá-lo, até mesmo a criança inocente seria executada. Sua mãe não iria querer isso. Mas ele não consegue pensar em uma maneira de parar o conde. Até os gêmeos estão do lado dele nessa loucura. E a irmã deles recém-adotada parece estar se adaptando muito bem. Se o irmão que a mãe carregava tivesse nascido, ele teria sido exatamente assim. Ele simplesmente não consegue entender o que há de tão bom nisso. Tudo nisso te enoja. De repente, Kiaran chega perguntando que Belzion está olhando tão intensamente, e se ele finalmente desenvolveu um pouco de cuidado com sua irmã mais nova. Se virando para ele, Belzion diz que em vez de andar por aí como um ladrão, talvez o conde pudesse pelo menos fazer sua presença ser notada. No final, ele até arrastou uma criança para isso por causa da sua ganância distorcida. Mas Kiaran pergunta por que não chama isso de devoção. Belzion pergunta o que ele vai fazer agora. Kiaran pergunta sobre o que. Belzion diz que ele anunciou publicamente sua intenção de comparecer à reunião de oração das pequenas santas, o que significa que todos os olhos logo estarão voltados para Basilian. A família Basilian, que permaneceu escondida nas sombras até agora, finalmente será exposta. Ele continua dizendo que expandir a influência deles para fora seria o melhor curso de ação neste momento. Kiaran murmura enquanto olha para fora, então diz que vai pensar sobre isso. Belzion pensa que o conde não tem esperança, ele nem está te ouvindo. Esse olhar dele não está fixo no futuro de Basilian, mas somente no passado que há muito tempo pereceu, mas eles não podem perder o futuro se apegando ao passado, especialmente pela promessa que ele fez para a mãe. Ele fala para o conde que ele irá proteger essa família, enquanto reflete que assim como ele está disposto a abandonar todos os meios e realizar atos proibidos, ele também fará o que for preciso para impedi-lo. Mas algumas semanas se passaram desde que Sheza chegou na casa. Ela já está acostumada com a atenção dos gêmeos. Eles eram os mais novos até agora, então eles devem estar animados para se tornarem irmãos mais velhos. Ela é apenas uma existência interessante. Ela imaginou que o grupo secreto poderia ser útil algum dia, então tem tentado conquistar algum favor com eles. Ela se pergunta quando a investigação realmente começa.
Um homem chega falando para os três que o jovem mestre Belzion lhe ordenou que os acompanhasse, informando que o conde Rudian e sua esposa vieram visitar. A condessa fala que os jovens mestres e a lady são adoráveis. Enquanto isso, Chesa reconhece o conde. Ele é o nobre que veio da última vez para entregar o decreto imperial. Ela se pergunta o que eles vieram fazer dessa vez. A mulher fala que é um prazer conhecê-la, se apresentando como Condessa Rudian. Eles receberam um decreto imperial para educar todos eles em etiqueta, então vieram para esse propósito. O conde diz que Sua Majestade deseja dar boas-vindas à nova filha do conde, então ele os enviou pessoalmente, e manda a considerar isso uma honra. Esse é o tipo de educação que a família do conde deveria ter proporcionado há muito tempo. Chesa pensa que da última vez, o imperador e Kiaron não pareciam se dar bem. Como esperado, seu verdadeiro propósito deve ser a vigilância, a julgar pela expressão de Belzion. A condessa decide começar logo com a lei de Chesa, dizendo que devem prosseguir diligentemente com as lições de agora em diante. Uma lady da família do conde, não seria bom se ela se comportasse como no orfanato. Chesa pensa que ela começou com uma provocação tão infantil, que nem vale a pena responder. No entanto, Cara manda ela ter cuidado com suas palavras. Ele coloca a espada no pescoço dela, dizendo que há pessoas ouvindo. Ishuel diz que ouvir coisas assim também os coloca em uma posição difícil. Isso os faz pensar seriamente, se deveriam te matar ou não. Nesse momento, Belzion grita o Caerra e o Ishuel, mostrando um olhar sombrio a eles. Enquanto a condessa tremia de medo, Belzion pede desculpa, dizendo que eles ainda são crianças jovens e imaturas, e pede para que sejam generosos e perdoem a grosseria deles. No entanto, o conde grita dizendo que pai e filho são igualmente, completamente desrespeitosa. São essas as maneiras da casa Basilian. Deixando um mero pirralho como seu representante, ele pergunta onde diabos está o conde Basilian. Belzion está prestes a responder, mas ele acaba parando e desviando o olhar para o chão. O conde diz que agora entende como o castelo da serpente funciona. Seu comportamento só mostra que cresceu sem mãe. Ele não vai deixar esse assunto passar. Então manda entregar essa mensagem ao conde corretamente. E assim ele foi embora. Ishuel pede para seu irmão lhe deixar lidar com esse bastardo agora mesmo, mas Belzion diz que é o suficiente, e pede por favor para apenas parar. Ele então passa pelos irmãos chateado, deixando os irmãos preocupados. Ishuel diz que o irmão foi insultado, e que isso é tão humilhante, enquanto Chesa pensa que a atmosfera está completamente arruinada. Ele fala que aquela mulher foi quem começou a brigar com o bebê primeiro. Ele deveria simplesmente matá-la, mas Cara fala que se o irmão descobrir, ele ficará furioso. Chesa pensa que de todos os tempos, Kiaron não está aqui durante essa confusão. Com esse incidente, Basilian deu uma desculpa ao imperador. Isso é um problema, mas mais do que isso, não tem como não ter doído ouvir o conde dizer que ele era assim porque não tinha mãe. Ela lembra do passado. Quando ela ouvia coisas horríveis, diziam que crianças sem pais sempre demonstravam coisas ruins, e perguntavam o que uma órfã podia conseguir, aquela sensação esmagadora. Ninguém entende isso melhor do que ela. Chesa suspende a mão e pede para que ele a coloque no chão, enquanto pensa que precisa ir ver o Belzion. Indo até ele, ela pensa que já que está disfarçada, não há mal nenhum em ser legal. Ela usa magia criando uma borboleta para encontrá-lo. Quando abre a porta de uma sala, ela o encontra sentado no canto com a cabeça apoiada nos joelhos, e se pergunta se ele está chorando. Ela vai até ele e se senta ao seu lado, dizendo que vai ficar ali por um tempo também. Ela sente que devia pelo menos tentar confortá-lo. Honestamente, ela não sabe realmente o que fazer. Ela acha que vai ficar ao lado dele, como fez com Ata. De repente, Belzion fala com ela, e diz que Cara e Ishuel interviram porque ela carrega o nome Basilian, e que não foi por ela. E diz que ele é alguém que não quer que ela se torne uma Basilian. Isso significa que não há sentido em tentar ganhar seu favor. Mas, ela pergunta o que ele está dizendo, e então entrega um buquê de flores amarrado com uma fita, e diz que o perfume das flores faz você se sentir melhor. Ouvindo isso ele arregala os olhos perplexo. Ele se lembra da mãe. Enquanto ele chorava, a mãe dava uma flor para ele, dizendo que cheirar as flores iria ajudar ele a se sentir um pouco melhor. Então era para ele parar de chorar. Ao lembrar disso, ele começou a chorar descontroladamente, chegando a soluçar. Depois de um tempo, limpando as lágrimas, ele diz que só quer manter a promessa que fez para a mãe, mas o conde e seus irmãos fazem o que querem. Nesse ritmo, Basilian vai cair. Ele tem que proteger essa família. Porque Basilian é o único lugar que ainda se lembra de sua mãe.
ele quer proteger o que é precioso para ele, então, ele não vai deixar ela se tornar uma Basilian. Se ela participar do plano insano do conde, essa família certamente entrará em colapso. Ele também não quer que uma criança inocente seja usada. Ela ainda é muito jovem para entender o que ele quer dizer. Ela pensa que ele estava chorando assim, e depois agindo de forma madura. Ele é só uma criança. Se virando para ela, ele diz para ela não se apegar muito, ele vai garantir que ela saia daqui o mais rápido possível. Agora, é para ela parar de fazer coisas inúteis e ir. Ela diz ok e se levanta, e quando está na porta prestes a sair, ele agradece pelas flores. Depois que sai, ela fica parada na porta refletindo, como se te insultar não fosse o suficiente. Eles também pegaram no pé de alguém muito mais jovem que eles. Isso é uma situação meio irritante, já faz um tempo. Ela acha que é hora de interpretar a pequena demônio novamente. Naquela noite, na propriedade do Conde Rudian, o Conde ria dizendo que isso foi tão satisfatório. Pensar que Basilia nem sequer levantou um dedo na sua frente. Ele pensa que apenas executando o decreto imperial assim, tem a garantia de um novo título e território. E além disso ele ainda tem poder para forçar um pedido de desculpas do Conde Basilian. Só de pensar nisso ele se sente satisfeito. Depois de beber bastante, ele acabou adormecendo na poltrona. Chesa chegou na propriedade, dizendo que ali estava ele. Com uma expressão maliciosa, ela pergunta como ele ousa usá-los para sua própria diversão. Ela vai se certificar de retribuir o favor. O conde, abrindo os olhos, pergunta quem está aí. Se deparando com um urso em sua frente, ele se assusta e se desespera começando a gritar, perguntando o que é isso. Richese é dar as boas-vindas ao seu reino de ilusão. O reino de ilusão é um domínio de fantasia único que somente fadas podem criar. Apavorado, ele gagueja perguntando se ela é a demônio fada, Richésia. Ele sai correndo gritando, enquanto se pergunta o que diabos está acontecendo, e se ela não deveria ter desaparecido. Não, mais importante, por que ela veio buscá-lo? Richésia pensa que, como esperado, brincar com alguém em um reino de ilusão é o mais divertido. Além disso, no reino da ilusão, ela pode voltar à sua verdadeira forma, mas não consegue ficar longe por muito tempo, então infelizmente é hora de encerrar as coisas. Ela estrala os dedos começando a mover as peças de xadrez, e prendendo o conde no meio deles. Debochadamente ela pergunta se ele já foi pego, dizendo que isso é entediante. Se jogando no chão ele implora para que ela o poupe. Ele tem uma esposa e filhos pequenos para cuidar. Ela pergunta se é mesmo, e diz que na verdade, eles estranhamente são iguais. Ela também tem um irmão que parece uma cobra e um pai. Ela o prende pelo pescoço usando cordas, o fazendo sentir muita dor. Ele grita em desespero pedindo para que ela poupe sua vida, perguntando que razão ela tem para fazer isso. Ela pergunta ao conde o que ele pensa quando mata um insetozinho chato. Ele fala que nada em particular. Ela diz que exatamente. Então, se aproximando com uma expressão sombria, pergunta se realmente precisa de alguma grande razão para te matar. Ela pergunta por onde deve começar, e lembra dele falando com o Belzion sobre ele não ter mãe. Então, levantando sua arma, ela diz que acha que deveria começar com essa sua língua perversa, mas ela parou ao sentir algo estranho. Ela podia sentir uma onda de poder fora do reino da ilusão. Ela mentalmente xinga. Ela ainda não o matou, mas não tendo escolha, ela sai do reino de ilusão voltando à forma de criança, e imediatamente sai correndo, dizendo que precisa se esconder por enquanto. Ela vai se esconder atrás de uma estante de livros, até que quando ela percebe quem está entrando fica bastante alarmada. Era o Kiaron. Ela se pergunta se o que aconteceu essa manhã já chegou aos ouvidos de Kiaron. Mesmo assim, ela acha que ele veio correndo, já que tecnicamente ele é o pai. O conde inconsciente gemia de dor, murmurando para deixá-lo viver, até que Kiaron estrala os dedos, fazendo ele acordar. Quando ele abre os olhos e vê o conde Basilian, fica bastante confuso. Se estremecendo, ele pergunta o que era isso que ele estava fazendo, brincando de truques com ilusões no meio da noite, e o chamando de arrogante. Kiaron diz que não tem certeza do que ele está dizendo, perguntando se talvez ele só tenha tido um pesadelo. Ele fala que ele simplesmente veio como ele desejou, para oferecer suas desculpas. O conde é rodeado por uma aura sombria. De repente, ele cai no chão, e pergunta se isso é magia das trevas, e onde ele obteve tal poder perverso, dizendo que os deuses com certeza vão puni-lo. Até que ele grita de dor quando Kiaron pisa na cabeça dele, dizendo que ele nunca cala essa boca. O conde pede para esperar, dizendo que acha que houve algum tipo de mal-entendido, mas Kiaron pergunta qual parte exatamente foi o mal-entendido.
Foi quando ele entrou na sua casa sob o disfarce de um decreto imperial enquanto ele estava fora, ou foi quando ele insultou sua filha por vir de um orfanato, ou quando ele menosprezou seus filhos por crescerem sem uma mãe, ou talvez, foi quando ele exigiu que o conde Basilian viesse pessoalmente e se desculpasse com ele. O conde implora para que ele poupe sua vida, dizendo que se ele o deixar viver, jura que não contará a ninguém sobre isso, que Aaron diz que realmente não tem vontade de deixá-lo viver, mas vai fazer isso rápido, afinal, sua filha mais nova está te esperando em casa. Que Aaron cria uma corda controlando Rudian para usá-la, Rudian começa a tremer sem conseguir se controlar, que Aaron fala que não precisa ficar tão tenso, Rudian sobe em cima da cadeira pegando a corda, que Aaron manda que o conde sorria para ele, e assim Rudian faz, pulando logo em seguida. Sheza, presenciando tudo, se estremece, pensando que Kiaron é ainda mais desequilibrado do que ela pensava. Ela pensou que ele apenas daria um aviso no máximo, ela nunca esperou que ele realmente matasse alguém. O problema é, o conde Rudian provavelmente relatou o que aconteceu na casa Basilian hoje ao imperador, se ele for encontrado morto no dia seguinte. Naturalmente a suspeita recairá sobre a casa Basilian. Ela ia fazer isso como nada mais do que um ataque de bruxa, mas então ele interveio e tornou tudo mais complicado. Ela se pergunta o que diabos ele está planejando. Depois de olhar o relógio, ele fala que é melhor ele ir andando. Sheza deve estar esperando. Ela fica preocupada, e então corre se apressando para ir para casa. Não há tempo a perder, ela também precisa voltar rápido. Um pouco mais tarde, na casa da família Basilian, Sheza conseguiu chegar. Quando não viu o Kiaron, ela suspirou aliviada porque não chegou atrasada, mas precisava ir para o seu quarto rápido, até que ela escuta alguém chamar o nome dela, ficando alarmada. Kiaron se aproximava do outro lado, Sheza se estremece ao vê-lo, ele a levanta, enquanto ela pensa que de jeito nenhum, se perguntando se ele lhe viu usar seus poderes de fada. Nervosa, ela pergunta quando ele voltou. No entanto, ele junta as bochechas na dela enquanto sorrir, e a chama de Baby Sheza, a deixando confusa. Sheza se pergunta o que há com ele agora. Ela sente um cheiro que está nele desde antes, até que ela se pergunta se ele está bêbado. Ele pergunta à sua pequena e fofa Sheza se ela quer alguns lanchinhos, e dando um saco de biscoitos para ela, pergunta se ela gosta disso, enquanto ela pensa que ele definitivamente está bêbado. Ela não percebeu porque o conde Rudian também fedia álcool, mas que Yaron deve ter bebido também. Suas ações foram tão lúcidas que ela nem percebeu. Ele não matou apenas Rudian, ele fez parecer suicídio. Então ele ainda estava com o juízo perfeito, ao que parece. Ele estava mantendo a guarda alta o tempo todo, e então finalmente baixou a guarda quando chegou em casa. Sorrindo, ela fala que biscoitos são bons. Ele fala que pensou nela, então os trouxe. Ele está feliz, porque queria que ela gostasse deles. Nesse momento, ela se lembra dele falando que tinha uma filha pequena lhe esperando em casa. Pensando que mesmo quando ela não estava por perto, ele ainda lhe tratava como uma filha, e até trouxe biscoitos enquanto estava bêbado. Já faz um tempo que ela não sente isso, de alguém cuidando dela. Usando seu poder, Kiaron diz que agora que encontrou Sheza, é hora de ela dormir. Ele então se teletransporta para o quarto dela, deitado ao lado dela. Ele fala que vai dormir com a Sheza hoje à noite, a deixando desesperada, se perguntando se é sério que ele vai dormir sem nem trocar de roupa. Kiaron carinhosamente faz carinho na cabeça da Sheza. Depois de tirar a mão, ele fala que uma pessoa derrubou alguém que insultou a casa Basilian muito fácil. Ela fica confusa, ele então dá uma risadinha e diz que o papai está agindo meio estranho hoje, então pede desculpa, dizendo que ele deveria ter bebido moderadamente antes, mas quando chegou em casa, simplesmente lhe ocorreu. Sheza reflete que Kiaron, que foi o carrasco implacável do conde Rudian, é suave e terno na sua frente, aqueles olhos antes cheios de malícia, no confronto de uma criança que não sabia de nada, agora lembram os olhos vermelhos de um menino que uma vez começou a chorar, mas ela se pergunta se só está imaginando coisas. Tocando na bochecha dela, ele a chama de Sheza Basilian, e pergunta o que ele deve fazer. Toda vez que ele te vê, fica pensando nela, isso dói, e ainda assim ele gosta, ele sente falta dela. Depois de um tempo que Yaron adormece, Sheza pensa que ele ainda sente falta da condessa. Ela reflete sobre a condessa da casa Basilian. Nem mesmo no castelo da serpente seu retrato ou pertences foram encontrados. Os criados também nunca falam dela. Como se ela fosse um tabu que ninguém ousa mencionar. Mas quando a condessa é mencionada, ainda que raramente, o povo de Basilian age de forma muito diferente do habitual.
Ela se lembra do cara perguntando ao pai se era porque a bebê se parecia com ela. Ela também lembra do Belzion dizendo que a propriedade do conde era o único lugar onde a memória de sua mãe permanecia, e do Kiaron dizendo que ela não precisava se parecer tanto com ela. Ela se pergunta que se a condessa é como ela, então quão parecidas elas realmente são. Honestamente, não é como se ela estivesse se sentindo mal ou algo assim aqui. Em vez disso, quando ele lhe chamou de Basilian, pela primeira vez, ela sentiu que realmente pertencia a essa família. Sheza começa a balançar a cabeça negando para si mesma, agora não é hora de ficar sentimental. Ela tem andado muito perto do Basilio ultimamente e continua esquecendo que é só temporário, que Yaron está totalmente bêbado. Parece que ele não vai acordar essa noite. É hora de retornar à sua investigação. Hoje à noite, ela vai descobrir algo real. Enquanto isso, no submundo, alguém chega na loja do Ata, ele dá as boas-vindas, perguntando se está procurando por algo em particular, até que ele fica alarmado ao reconhecer a pessoa. De repente ele começa a gritar bastante alto, mandando deixá-lo ir. Ele pergunta se a pessoa acha que a Lady Richésia vai simplesmente deixar ele sair e escapar dessa. Mas, a pessoa diz que está contando com isso, ele vai esperar para ver quanto tempo demora para sua mestra vir te salvar, seu cão miserável da bruxa. De volta para a mansão Basilian, Sheza chegou no estúdio de Kiaron. Desde que chegaram à capital, Kiaron passou a maior parte do tempo aqui. Sempre foi arriscado entrar. Kiaron sempre surge nos momentos mais inesperados. Ela usa o poder de fada para investigar a sala dele, dizendo que é melhor algo aparecer desta vez. As borboletas começam a investigar os livros, até que encontram algo, levando para ela. Havia um pedaço de papel entre os livros. Ao ler, Sheza se estremece de surpresa. Aquilo era sobre a bruxa, Richésia, um relatório sobre ela. Na manhã seguinte, todos da família estão sentados à mesa para o café da manhã. Kiaron pede que Sheza tente experimentar algo. Mesmo que ela não goste de vegetais, ela ainda precisa ter uma dieta balanceada. Ela diz ok. Cara sussurra para Ishuel perguntando o que está acontecendo, e se ele está realmente tomando café da manhã, mas Ishuel pergunta como saberia. As excentricidades do pai não são nada de novidade. Soltando um suspiro, Sheza pensa que isso está lhe deixando louca. O relatório que ela encontrou no estúdio ontem à noite tinha informações bem detalhadas sobre ela, começando pelo segredo do seu nascimento, para o que ela passou enquanto crescia, e até mesmo as ações que tomou. Ela se pergunta por que Kiaron te investigou. A informação que ele tem é algo que somente alguém com conexões profundas com o submundo poderia obter. Ela passou a noite inteira investigando, mas não descobriu mais nada, e agora tem que se sentar para tomar café da manhã com esse desconforto pesado sobre ela. Lendo o jornal, Kiaron diz que o obituário do Conde Rudian está ali, diz que ele morreu de um ataque cardíaco. Que pena, Sheza pensa que então eles encobriram isso. Os nobres consideram escolhas extremas como vergonhosas, como o obituário do Conde Rudian, que serviu sob o grande sol do Império. Ela ouviu dizer que é assim que eles escondem a verdade. De repente, Belzion larga o garfo na mesa fazendo um barulho, fazendo com que todos prestem atenção a ele. Ele então se volta para o pai com um olhar sério, e pergunta por que ele o matou, e Sheza pensa que, como esperado, ele entendeu imediatamente. Belzion fala que poderia ter lidado com isso. Mesmo que Kiaron não tivesse agido, ele teria cuidado disso de uma forma condizente com o nome Basilian. Ele pergunta se Kiaron está de repente sentindo algum senso de responsabilidade para com a família. Kiaron responde que na verdade não, ele só queria matá-lo. Belzion pergunta se ele lidou com as consequências corretamente. Kiaron responde que é claro, e pergunta se precisa ler o jornal de novo, mas ele tem que admitir, foi um pouco decepcionante fazer isso em segredo. Ele deveria ter tido sua cabeça exposta na praça. E também, já que agora eles têm uma adorável caçula, ele estava pensando, talvez seja a hora de trazer Basilian de volta aos holofotes, assim como Belzion disse, perguntando o que ele acha, e escutando isso, Belzion se surpreende. Ele então fala que é o que ele estava esperando, mas manda que Kiaron tenha isso em mente. Uma vez que Basilian estiver exposto, ele terá que se conter dessas ações. Kiaron fala que sim. Ele diz que o começo será no banquete oferecido pela casa de Ibroel. Ele contratou um novo tutor, então manda ele se certificar de que todos compareçam às aulas diligentemente. Se voltando para Ishuel, ele pergunta como vão as roupas. Ishuel responde que vai pegá-los no alfaiate essa semana. Então, se levantando, Kiaron fala que vai limpar sua agenda para isso.
agora, é para cuidar bem de Sheza, e não causarem problemas. Percebendo que ele vai sair de novo hoje, Sheza se prepara para voltar à investigação. Ela avisa que terminou de comer, e saindo diz que estará no jardim da frente, enquanto os seus irmãos perguntam por quê, soltando um suspiro, Sheza fala que sua mente é um pouco complexa. Seus irmãos ficam confusos, e perguntam o quê. Saindo da sala, ela pensa que às vezes, nobres imperiais se aventuram no submundo, tentando mostrar sua ousadia, mas que Yaron não parece ser alguém envolvido com o submundo por uma razão tão trivial. Ela lembra das vezes que ele falou dela, e do documento sobre sua vida. Ele parecia bastante interessado nela, uma fada. O objetivo final de Yaron é reviver a falecida condessa. Para conseguir isso, ele deve ter recorrido à magia das trevas, mas isso por si só provavelmente não era suficiente. O poder que ele escolheu para compensar essa força insuficiente era o poder de uma fada. E no processo de descoberta dessa solução, ele pode ter até feito experiências com fadas. Ela se pergunta se será que ela se tornou complacente, presa nessa charada familiar, mas ela nem sequer considerou a possibilidade de experimentos com fadas. Ela deveria ter considerado essa possibilidade também. Para descobrir a conexão entre Yaron e o submundo, ela precisa de ajuda. Ela então decide entrar em contato com Ata por meio de uma borboleta mágica. No entanto, a borboleta rapidamente volta, a deixando confusa. Ela se pergunta por que não consegue encontrá-lo, ficando preocupada. A borboleta que ela criou usando o poder das fadas pode rastrear a localização de um alvo marcado. As únicas vezes que falha são quando o alvo está morto, ou quando outra magia está interferindo. Ficando extremamente furiosa, ela pensa que nesse caso, essa situação significa que alguém mexeu com ele, fazendo ela se perguntar quem ousa. O dia em que a chuva caiu como se o céu tivesse sido rasgado, foi o dia em que ela conheceu Ata. Ata foi abandonado em um beco à beira da morte. A criança, descartada após ser experimentada para criar um cachorrinho eternamente pequeno e jovem. Devido aos efeitos colaterais, ao contrário de outros homens-fera, ele não conseguia nem esconder suas orelhas e cauda de animal. Naquele dia, ao encontrá-lo, um homem-fera de uma espécie rara, ela percebeu que, a julgar pelo estado em que ele se encontrava, ele devia ter sido experimentado e depois descartado. Ela se perguntou se aquilo poderia estar conectado aos experimentos das fadas também. Normalmente, ela teria apenas passado, mas naquele dia, ela deixou seus caprichos levarem a melhor sobre ela. Alguns dias depois, Ata mal conseguiu sobreviver, mas, se foi devido aos efeitos posteriores do experimento ou não, sua memória estava incompleta. Ata agradeceu por ela ter o tratado, e disse que não sabia como poderia retribuir essa gentileza. Ele sentia muito por não poder ajudar, já que ele não se lembrava do que aconteceu com ele. Ela pensou que infelizmente, não era uma experiência agradável. Ainda assim, ela disse que se ele queria sobreviver ali, ele deveria aprender a esconder suas orelhas e cauda, e o ajudou usando sua magia. No submundo, tanta gentileza é mais que suficiente. Ela até escondeu a identidade dele. Ele deveria conseguir sobreviver sozinho. Então disse que depois que ele se recuperasse, era para voltar para onde ele veio. Mas, ele perguntou se podia ficar com ela. Ele queria jurar lealdade a ela. Ela pensou que ele mal conseguia sobreviver sozinho, mas ele estava dizendo tantas bobagens. Ela falou que não tinha intenção de ter um cachorro de estimação. Ele disse que ela perguntou sobre os experimentos. Ele iria ajudá-la. Ele não tinha nenhuma informação agora. Mas, antes que ele completasse, ela puxou a mão, impedindo que ele a tocasse. Ela se virou para ele perguntando se ele achava que só porque ela te ajudou uma vez, ela iria continuar fazendo isso. Ela não tinha tempo para arrastar alguém como ele por aí. Ela disse que ele tinha entendido errado, então mandou ele sair da sua vista. Ata ficou desamparado e triste ao escutá-la. Richese achou que isso deveria ser o suficiente para fazê-lo ir embora sozinho. Mesmo assim, Ata continuou a pairar ao seu redor. Ele fazia poções e levava para ela. Também reunia algumas informações para ela. Como se ele estivesse desesperado para provar seu valor para evitar ser descartado novamente. Ele a presenteou com um acessório de borboleta, dizendo que criou porque combinava com a fada. Ela se perguntava se todos os cães eram assim, e achou que deveria aceitar e deixar claro que isso precisava parar. Ela então disse que iria levar isso, então era para ele parar de a seguir, mas, ele ficou emocionado e seus olhos encheram de lágrimas pela fada ter aceitado. Ela finalmente aceitou algo que ele fez, ele estava tão feliz.
Foi a primeira vez desde que ela se tornou uma bruxa, que alguém estava feliz por sua causa. As pessoas apenas a chamavam de bruxa má, desgraçada, a filha de uma fada louca, perguntavam qual o próximo estrago ela causaria. Mesmo depois disso, Ata continuou a te seguir sem falhar. Ela então achou que ter um cachorrinho por perto não era tão ruim. No final, ela decidiu levar Ata. Se for a escória do submundo, eles não estariam alheios ao que Ata significa para ela. Ela se pergunta quem teve coragem de fazer algo assim. Para salvar Ata, ela precisa retornar à sua forma original primeiro. O problema é que a poção para isso está na loja do Ata, mas se eles perceberem que ela desapareceu, as coisas podem ficar complicadas. Primeiro, ela precisa avaliar a situação. Ela vê seus irmãos reunidos, e Shuel fala que eles têm algo urgente para cuidar, então estão saindo. Ele vai brincar com ela quando voltar. Cara manda e Shuel se apressar, dizendo que eles precisam ir rápido. Ele então fala para Sheza que a vê mais tarde, enquanto ela acha que esse é o momento perfeito. Quando fica sozinha, ela usa o poder de fada e se teletransporta para a loja do Ata, se surpreendendo ao encontrar a loja em uma completa bagunça. O dinheiro e os bens estão intocados, portanto, não foi um roubo. Ela lembra quando deu a loja para ele, ele ficou muito feliz. Ela falou que seu artesanato era bom demais para desperdiçar, então era melhor ele fazer algo com ele. Ata ficou emocionado. Chorando ele disse que iria transformar isso na loja de chapéus mais bem-sucedida de todos os tempos, e que a partir daquele dia, aquela loja seria seu tesouro número 1. Ela pensa que ainda assim, eles destruíram a loja que ele tanto prezava, e levaram Ata também. Ela não vai deixá-los morrer facilmente. Ela diz para Ata esperar por ela. Ela irá te salvar em breve. Ela vai procurar a poção que a deixa maior. Ela encontra uma que literalmente aumenta o tamanho do corpo. E também encontra outra. Uma poção para fadas bebês, mas confusa. Ela se pergunta o que há com os corações que estavam desenhados na poção. Até que de repente ela escuta um barulho, se alarmando. Quem chegou foi o cara, que diz que a loja foi completamente saqueada. Sheza reconhece a voz de cara, ficando preocupada. Ele fala que parece que não há mais nada para salvar. Enquanto ela se pergunta por que ele está aqui, ele disse que tinha negócios urgentes para resolver. Ela se pergunta o que está acontecendo no submundo, e se poderia ser que não apenas Kiaron, mas toda a família Basilian esteja conectada ao submundo. Ela tenta manter o foco. Agora não é a hora para especulações selvagens. Com os sentidos de besta de cara, ele vai lhe rastrear em um piscar de olhos. Ela precisa beber agora. E então, depois de beber a poção, ela volta à sua versão adulta. E fica aliviada por essa ser a poção certa. Agora, ela precisa sair rápido daqui, então se teletransporta. Cara destrói a porta com a espada. Entrando, ele pergunta por que diabos uma loja de roupas tem uma sala secreta. E por que cheira como se um bebê estivesse aqui, até que ele fica confuso ao ver um frasco de poção no chão. Ele pega o frasco perguntando o que é isso, ficando ainda mais confuso ao ler que é uma poção para fadas bebês. Richésia sai pelas ruas do submundo, mandando a pessoa que pegou o Ata sair agora mesmo. As pessoas na rua se desesperam gritando que é a bruxa Richésia. Uma pessoa grita dizendo que pensou que ela estava morta. Richésia grita furiosa perguntando quem diabos ousou tocar em Ata, mandando que saia agora mesmo. Depois de investigar o paradeiro de Ata no submundo, ela descobriu que, enquanto ela estava se infiltrando na mansão Basilian, os cavaleiros sagrados estavam agitando o submundo. Considerando como seus movimentos cessaram no momento em que Ata desapareceu, é bem provável que os cavaleiros sagrados tenham tomado Ata como refém para lhe atrair para fora após seu desaparecimento repentino. Isso significa que a única maneira é jogar uma isca e fazê-lo sair por conta própria. Ela começa a atacar as pessoas, enquanto as pessoas fogem assustadas, até que alguém aparece atrás dela mandando esperar. Um homem lança uma corda na arma dela, mandando ela parar. Puxando a arma, ela pergunta quem é ele, mas primeiro, ele pede desculpas pela intromissão. Ele se apresenta como Jaan, subordinado direto do mestre. Por ordem do mestre, ele veio para acompanhá-la. Richésia se pergunta por que o mestre está interferindo agora. De todas as vezes. Sobre o mestre, pouco se sabe sobre sua verdadeira identidade, mas ele comanda os carrascos, que rivalizam com os cavaleiros sagrados em habilidade. Isso faz dele o verdadeiro comandante do submundo. O submundo pertencia originalmente ao grande Império Caído, porém, devido a uma maldição repentina e inexplicável,
tornou-se um deserto árido onde nenhuma vida poderia crescer. Com o tempo, os párias que não conseguiam se misturar à sociedade normal se reuniram ali, e através de gerações de envolvimento do mestre, uma vasta economia subterrânea foi estabelecida. Eventualmente, o submundo se tornou uma zona neutra não declarada, onde as forças obscuras de todos os continentes se cruzaram. O mestre é o único capaz de manter até mesmo um mínimo senso de ordem aqui, ou assim dizem. Ela se pergunta, se o mestre, que nunca interveio, não importa quanto caos ela causou no submundo, está lhe procurando agora. Jaan pergunta se então pode acompanhá-la imediatamente. Ela responde que não. Encontrar seu cachorro vem em primeiro lugar. Ele diz que isso também está relacionado a esse assunto. Ela pergunta se ele está dizendo que o mestre sabe onde Ata está. Jaan diz que o mestre vê e ouve tudo neste lugar. Então, pede por favor, para que ela venha com ele. A residência do mestre é oficialmente desconhecida, mas todos têm um bom palpite. Nesta terra, onde nada além de poeira gira o ano todo, há um lugar repleto da vegetação mais exuberante. No momento em que você se aproxima dele sem permissão, a morte te cumprimenta sem hesitação. Vendo o jardim, ela se pergunta quão rico é esse cara, para ter um jardim como este numa terra onde nem erva daninha cresce. Richésia chega em uma sala onde tem apenas uma mesa pequena e uma cadeira. Jaan diz que então, irão conversar. Ela se pergunta se o mestre está atrás daquela cortina, até que escuta alguém a chamar de bruxa Richésia. A pessoa diz que essa é a primeira vez que eles se encontram pessoalmente, e ela pensa que só de estar no mesmo espaço que ele já é sufocante, mas não pode se deixar intimidar. O mestre pergunta se ela percebe o problema que está causando agora. Ela manda ele pular as formalidades e ir direto ao ponto. Ele diz que ela está ciente de que os cavaleiros sagrados têm agitado o submundo recentemente. Como ela sabe, até mesmo o Império Sagrado, que enlouquece com a simples menção de herege, sempre aderiu à regra tácita de nunca interferir aqui. Essa situação é altamente incomum. Ela pergunta e então, ele fala que entre os cavaleiros que estão destruindo este lugar, há um de alta patente com laços com ela. Ela se estremece perguntando que, entre os cavaleiros sagrados de alta patente, só uma pessoa que poderia estar conectada a ela, Ailon. Ela estava se perguntando qual idiota imprudente quebrou a regra tácita, e se pergunta se tinha que ser o Ailon. Ainda assim, ela deveria testar o mestre, só por precaução. Ela então pergunta quem sabe. Ela não ouviu nada, então não tem ideia. Ele solta uma risada, e pergunta se ainda assim, depois de marcar uma parte bastante delicada no corpo daquele cavaleiro santo, se ela espera que ele acredite que ela não sabe. Richésia fica chocada. Sim, com certeza é o Ailon. Ela então diz que simplesmente não tinha certeza, mas, deve dizer, o mestre descobriu um detalhe bem interessante. Ela pergunta se ele tem o hábito de despir cavaleiros sagrados por diversão ou algo assim. Ele a interrompe a chamando de bruxa, dizendo que ele realmente acha ela bem engraçada. Ele manda ela se certificar de sobreviver por muito tempo, e continuar trazendo caos interessante para o submundo, mas não deixe sua curiosidade se desviar para ele. Ela manda ele não lhe dar ordens. Ele fala que não é uma ordem, é um conselho. Ela debochadamente diz que é claro que é. De qualquer forma, tudo que ela tem que fazer é lidar com esse negócio do cavaleiro sagrado. Se terminaram aqui, ela vai procurar seu cachorro. Ele então diz que só espera que ela consiga lidar com isso sozinha, para ele não ter que chamá-la novamente. Jaan pede para que ela o permita acompanhá-la para fora, mas ela diz que não há tempo para isso. Ela reflete que isso confirma que quem sequestrou Ata, provavelmente foi Ailon. Ela deixou uma marca no Ailon também. Ela só precisa usar isso para ir direto a ele. Assim, ela se teletransporta para o lugar onde ele está. Ao chegar lá, ela fica alarmada ao ver Ata acorrentado por uma corrente de espinhos, começando a gritar preocupada por ele, até que Ailon diz que todo esse problema por um mero homem-fera. Ela foi direto para o seu túmulo. Richésia diz que ele realmente passou dos limites desta vez, perguntando por que diabos ele está fazendo tudo isso. Ele fala que naquela noite, a lua cheia brilhava tão intensamente quanto agora, perguntando se a bruxa também se lembra daquela noite. Então, hoje ele precisa ouvir isso, perguntando por que ela o deixou naquela noite. Ela lembra daquele dia, 5 anos atrás, não muito depois de ela despertar seus poderes de fada. Naquele momento ela se perguntava por quanto tempo ela devia continuar correndo assim. Era uma noite como qualquer outra, sendo perseguida por caçadores, mas naquela noite, ela teve um sentimento anormalmente forte, que ela poderia realmente morrer. Ela nunca quis nascer como uma fada.
Ela só queria viver uma vida normal. Enquanto fugia, ela acabou tropeçando em uma pedra e caindo. Enquanto os caçadores gritavam para capturá-la, ela apenas se perguntava se realmente iria morrer assim, até que ao levantar a cabeça, ela viu um garoto parado em frente a ela. Seus olhos eram tão puros quanto o mar e o céu, olhando para ele, que até exalava um senso de divindade. Um pensamento passou pela sua mente. Se ela está destinada a morrer aqui de qualquer maneira, então ela prefere morrer nas mãos dele. Pelo menos assim, seu cadáver não seria desonrado. Então, naquele momento, ela implorou para ele: por favor, apenas me mate. Naquele momento, ela não viu mais nada, ela apenas acordou com um susto, tremendo e chorando. Ela se perguntou confusa quando ela perdeu a consciência, surpresa por ainda estar viva, seus braços e pernas estavam bem, ela pensou que ia morrer, ela começou a chorar ainda mais, ficando assustada achando que foi capturada viva. Viver assim não era diferente de estar morta. Claro, o pensamento da morte é aterrorizante, mas uma vida gasta correndo, não pertencendo a lugar nenhum, meramente sobrevivendo, ela se perguntava se essa era realmente uma vida que valia a pena ser vivida. Se ao menos ela tivesse morrido naquela época, teria sido mais fácil. Ela ouviu alguém se aproximando, e ficou assustada achando que fosse os caçadores, mas era o Ailon, que trazia uma bandeja com comida. Ela se perguntou por que ele estava ali. Ela pegou algo afiado e apontou para ele, se perguntando se ele estava com os caçadores. Ele disse que ela devia estar com fome, pedindo para que pelo menos comesse um pouco. Gaguejando, ela perguntou se ele estava com aqueles caras. Ele respondeu que claro que não. Então pegou um pedaço do pão e comeu, dizendo que era seguro comer. Então disse para ela comer sem se preocupar. Ele contou que eles escaparam para bem longe, então ela não precisava se preocupar. Ela se perguntou se podia realmente confiar nele. Toda vez que ela confiou em alguém, foi traída, mas se perguntou se não seria certo acreditar só mais uma vez. Ela comia o pão apressadamente, mas de repente desabou em lágrimas, começando a soluçar. Depois de um tempo, ela conseguiu comer toda a comida. Antes que ela soubesse, ela já tinha mostrado suas lágrimas para um estranho. Se sentindo bastante envergonhada, ela se perguntou por quanto tempo ela teria que continuar vivendo essa vida miserável. Ele disse que naquela noite, era uma boa noite para observar a lua, afinal, era a lua cheia. Ela ficou confusa, mas acabou olhando para o céu através da janela, se surpreendendo com o quanto a lua estava bonita. Muito tempo se passou desde a última vez em que ela olhou para o céu. A lua cheia que viu naquela noite era tão incrivelmente linda que lhe deu arrepios. Ser capaz de ver a lua, ser capaz de sentir sua beleza, no final, era tudo porque ela sobreviveu. Ela perguntou se ele a salvou. Ele respondeu que sim. Então, sorrindo para ele, ela agradeceu por lhe ajudar. Ele ficou corado, então desviou o olhar. Nervoso, ele disse que não sabia o que aconteceu, mas não tinha intenção de fazer nada prejudicial a ela. Então ela podia relaxar. Ele contou que era um aprendiz de cavaleiro do Império Sagrado, fazendo ela se estremecer. Esse é o lugar onde os hereges são impiedosamente executados. Então ela se perguntou se ele ainda não sabia que ela era uma fada. Ela tinha que escapar antes que ele descobrisse. Se ele percebesse que ela era uma fada, algo ainda pior do que ser capturada pelos caçadores podia acontecer com ela. Além disso, ele está em treinamento como cavaleiro do Império Sagrado. Ao ouvir isso, Richésia fica bastante apreensiva, pois o Santo Cavaleiro é um grande inimigo das bruxas, especialmente de um demônio como uma fada, e ela começa a se preocupar em silêncio enquanto olha para Ailon. Embora ela ainda não tenha se tornado completamente uma fada, sua ansiedade já é bastante visível, então decide que precisa sair dali, mas também sabe que está presa numa situação bastante difícil. Ela continua pensando em como escapar, mas seu corpo está completamente sem forças, está exausto a ponto de não conseguir manter os olhos abertos. Ailon, ao vê-la nesse estado, a cobre com um cobertor. Nesse momento, Richésia pergunta o que ele está fazendo. Ele, tentando fazê-la dormir, responde que ela não precisa ter medo e começa a confortá-la, garantindo que ela está segura ali e não precisa se preocupar. Então Richésia, observando sua condição, pensa que deve descansar um pouco, pois ninguém sabe o que vem a seguir. Se seu corpo se recuperar um pouco, já será ótimo, e com esse pensamento, ela adormece ali mesmo. Mas logo se vê que ela está com febre, e Ailon cuida dela, e então pergunta a Richésia se ela está se sentindo melhor. Ela, em pensamento, sente que já está em dívida com ele, e agora com esse favor,
está ainda mais em dívida, então ela pergunta por que Aelon está a ajudando. Ao ouvir isso, Aelon apenas olha para ela e pergunta se ele precisa de uma razão para ajudar alguém. Richésia fica muito surpresa com essa resposta. Ele então diz seu nome e olhando para Richésia, diz que agora quer saber o nome dela. Nesse momento, Richésia está nervosa ao ponto de hesitar em dizer seu nome. Quando está prestes a revelá-lo, ouvem um som vindo de fora da janela, algo que ambos percebem. Quando Richésia vai até a frente para olhar, vê que é um caçador de escravos, que veio exatamente para procurá-la. Isso a deixa muito assustada. Por outro lado, Aelon pergunta se são essas as pessoas que fizeram aquilo com ela. Ao ouvir isso, ela conta toda a sua situação, mas de repente, ela nota algo e se desespera, dizendo a Aelon que ele é louco, questionando por que a manteve ali. Se alguém descobrir que ela está ali, isso pode se tornar um grande problema. Ela decide que deve fugir dali, mas então Aelon diz que ela não precisa fugir, de qualquer forma, ele já cuidou da metade disso ontem, e essa coisa é um capricho de Richésia, enquanto ela está pensando consigo mesma se ele realmente conseguiu lidar com os caçadores, onde Aelon agora está lidando com ele e diz que ela não precisa se preocupar. Richésia não pode fazer nada além de se preocupar com Aelon, e ele também está pensando que ela está muito impressionada, se isso realmente aconteceu, e aos poucos sua dívida está aumentando. Agora Aelon vê o estado de Richésia e diz que ele não precisa fazer nada, e o vemos segurando sua espada. Ele então sai dizendo que voltará logo, apenas é para ela esperar, e vai embora, enquanto Richésia observa fazer isso, percebendo que ela é apenas um fardo e não quer viver sua vida assim, especialmente porque não pode oferecer nada em troca. Ela decide fugir pela janela, pelo menos assim estará segura. Lá vemos que os dois são muito diferentes, um é cavaleiro sagrado e a outra é uma fada. Richésia decide fugir, ela olha para trás e diz que isso foi o melhor. Aos poucos, ela começa a entender e dominar seus poderes, e nesse momento, ela se torna a rosa mais bonita com espinhos, e espinhos que podem prender qualquer um. Ela se torna conhecida por um nome, Fada Demônio, e agora vemos que ela é realmente linda como uma rosa com espinhos, e principalmente com o machado em suas mãos. Ela se torna aterrorizante. Por outro lado, Aelon se torna um cavaleiro sagrado. Sabendo de tudo isso, nossa personagem principal, Richésia, pensa, ele com certeza deve estar arrependido ao descobrir que sou uma fada, ele provavelmente pensa que deveria ter me matado naquele dia, e agora, Richésia também diz que quer ver aquele garoto que a ajudou. Ela diz isso olhando para a lua. E claro, eles estavam destinados a se reencontrar, um é uma fada demônio, o outro um cavaleiro sagrado, e vemos agora os dois lutando em pleno potencial. Depois daquele dia, vemos que os dois estão frente a frente. Aelon diz que ela não respondeu ainda, e pergunta se ela não vai responder agora também. A esse ponto, Richésia acha tudo isso loucura e diz que o passado ficou no passado, não importa mais, e nada vai mudar. Richésia também pergunta se tudo o que está acontecendo no submundo é culpa dele, e se é Aelon quem está fazendo isso. Ele responde que é porque Richésia desapareceu repentinamente, e ela acha isso estranho, pois ele tem seus próprios motivos para desaparecer. Se pergunta por que ele o sequestrou, e se era só por isso, e por que fazer perguntas sem respostas. E então, enquanto pensa em tudo isso, vemos que seu estado começa a piorar, ela sente uma sensação estranha e percebe que o poder da poção está acabando. E logo ela se transformará em criança novamente. Ela nota que sua aura está sumindo e o poder da poção também. Ela fica bastante nervosa, sem saber o que fazer se Aelon descobrir, então decide resolver tudo rapidamente e começa a libertar Ata usando toda a sua energia, o que também causa problemas para Aelon. Vemos que Richésia realmente virou uma menininha, então ela usa uma ilusão. Por outro lado, vemos que Ata foi libertado. Ele olha para a garotinha e diz, Senhora Richésia, e a menina fica feliz ao saber que ele está livre. Ela decide mostrar sua versão adulta por meio de uma ilusão, para esconder sua forma de criança. Nesse momento, Aelon saca sua arma e diz que não sabe o que ela está tentando fazer, mas não vai permitir, especialmente hoje, não vai deixá-la fugir. Richésia fica confusa, sem saber o que fazer, mas então ouve a voz de Ata que diz, esse rato de cabelo branco é muito malvado, pare de incomodar a Lady Richésia. Richésia responde que está tudo bem, que Ata não precisa se preocupar, ela ainda não jogou todas as cartas. Então, ela se aproxima de Aelon e tenta fazer um acordo, tirando uma lança e dizendo que é uma relíquia sagrada. Se ele parar de persegui-la,
ela a dará a ele, mas isso significaria que seus caminhos se separariam. Só que Ailon não é um cavaleiro qualquer, é um cavaleiro sagrado poderoso, capaz até de criar ilusões. Richésia propõe a troca, dizendo que ele pode ir ao submundo agora mesmo, mas ela avisa, se ele recusar, ela destruirá completamente a relíquia, ela sabe o quanto ela é poderosa e necessária aos sagrados. Por outro lado, Ailon não reage, ele parece zangado, Richésia percebe que esse é um grande acordo, Ailon vai dizer algo, mas fica em silêncio, a situação entre eles se torna estranha. Richésia se pergunta por que ele não diz nada, então Ailon responde dizendo que ela está agindo apressadamente, e pergunta se ela está com pressa por causa de alguém, isso sou suspeito, pois não é típico dele, ele se aproxima e diz que é o único que pode capturar Richésia. Ela acha tudo isso um absurdo, e diz que não tem tempo para acordos, além disso, ela sabe que logo se transformará em criança, Ailon então diz calmamente que quer que ela faça algo. Richésia se irrita porque já sabe do que ele está falando, sobre a criança, e ele sabe quem ela é, então ela decide que não há mais razão para conversar e joga a arma sagrada nas mãos de Ailon e sorri, dizendo que isso forçou a aceitar, o acordo agora está fechado, mas Ailon não parece feliz com isso, e Richésia então vai embora. A cena muda para a manhã seguinte, Chaz agradece, vemos que ela está com Ishuel, que responde, obrigado capitã, Cheza diz que a comida está gostosa, vemos que eles não estão sozinhos, Cara está confuso por Ishuel a chamando de capitã, então diz que ele poderia chamá-la de princesa, mas Ishuel diz que não gosta disso. Chaz está um pouco irritada, pois já fugiu, mas ainda há muito com que lidar, como o elixir que a fez crescer temporariamente, agora ela acha que há algo de errado com a fórmula. Vemos Ata, chorando, dizendo, só mais um pouco, e poderei ajudá-la. Voltamos ao presente, onde Ishuel e Cara estão lutando, e Ishuel está muito irritado, Cheza pensa por que Cara foi até aquele lugar ontem, isso a deixa curiosa, e ela quer saber o que a família Basilian está escondendo, mas ao mesmo tempo, Cara está olhando diretamente para ela, ele nota algo. Cheza também sente algo e diz que está sentindo cheiro de cachorro, há um movimento nos arbustos, o que a deixa muito assustada, de repente, algo pula dos arbustos, é um filhote. Cheza fica muito assustada, ela se pergunta o que ele está fazendo aqui, os dois irmãos ficam confusos, dizendo que é um filhote, Cheza se lembra de se despedir de Ata, e vemos Ata dizendo que vai fechar a loja e ir encontrar com ela, mas ela não esperava que ele realmente viesse, e ainda naquele estado. Ela o agarra para evitar mais problemas, o filhote parece feliz, especialmente ao ver Cheza, então, ela nota algo, os dois irmãos estão olhando diretamente para ela. Eles estão curiosos, e Shuel pergunta alegremente se ela gostou dele, Cara diz que crianças geralmente gostam de cães assim, eles conversam sobre como seria ter um cachorro, a Cheza fica chocada e nervosa, se perguntando se eles realmente vão adotar Ata. Mas não significa que Ata não está gostando, ele está feliz e começa a correr ao redor dela, ele diz que vai poder ficar com a Lady Richésia, e ela não tem escolha a não ser aceitá-lo. Eles então chegam em casa, e ela diz ao pai nervosa que quer adotar o filhote, que Yaron a observa com atenção, ele não se opõe, mas impõe uma condição, ela terá que amá-lo mais do que ama o filhote. Ata pergunta se todos estão prontos para o banquete, ele também comenta que trouxe algo para Cheza, para que ela possa ir até lá, por outro lado. Vemos que Yaron está pensativo, porque, no último jantar a família Broel disse que em breve fazeria um banquete, então, já estava na hora de experimentar as roupas, mas não havia novidade. A cena avança, vemos Ishuel dizendo que está tudo horrível, ele está muito irritado e diz que aquilo é definitivamente insultar Basilian, então Cara pergunta qual é o problema, e Ishuel responde que a roupa que recebeu hoje é horrível, do outro lado, seu irmão diz que é só vestir, mas os dois acabam brigando. Richez está ouvindo tudo, e Ishuel está irritado por não querer usar aquele tipo de roupa, especialmente na frente de uma criança. Ele chega ao ponto de jogar uma faca de manteiga no irmão, que felizmente não se machuca, eles discutem sobre como podem usar roupas assim, o irmão se dá conta de que não é bom ficar discutindo na frente da criança, mas lembra que não tem tempo, nem para escolher roupas. Ele menciona uma loja onde talvez possam comprar algo, e Shuel pergunta onde é, e o irmão responde que é no Ata Shop, a mesma loja onde foi da última vez, chamada Ata Shop. Ao ouvir isso, Richésia se engasga,
Porque a Ata Shop é a loja dela. Eles continuam falando sobre ir até lá, mas a menina fica nervosa. Mesmo assim ela ignora a conversa e começa a comer, porque não tem escolha. Ishuel começa a pensar no que fazer, pois só faltam alguns dias, e ele decide que no dia seguinte vai escolher uma roupa bonita. Ele diz seriamente que ninguém deve olhar para ele de forma inferior desta vez, tudo precisa estar perfeito. Richésia e Ishuel saem de cena, e ele comenta que ninguém ali tem bom gosto. Ele reclama das roupas que trouxeram, e a menina nota que há várias peças por perto. Ao olhar para elas, percebe que Ishuel não está exagerando, a qualidade realmente é baixa, sem nenhum design interessante. Ishuel ainda está observando as roupas, pensando no que fazer. A menina lembra da primeira vez que o viu, ele estava bem vestido e sempre se cuidava, até mesmo do rosto. Ao pensar nisso tudo, ela vai até ele e pergunta o que houve porque ele sempre está tão bem vestido. Ele pensa por um instante e responde que no começo usava roupas bonitas por acaso, mas agora realmente gosta. Ele sorri e diz que não quer que ninguém perceba que não tem mãe. Ishuel começa a contar sua história. Antes de sua mãe partir, ele nem sabia o que era morte. Ele perguntava ao irmão onde estava a mãe, mas o irmão nunca respondia, ficava em silêncio, o que Ishuel odiava. Ele chorava pela mãe. Um dia decidiu procurá-lo sozinho. Cara perguntou aonde ele ia, e Ishuel respondeu que ia buscar a mãe. Seu irmão disse que ela não estava ali, e Ishuel, com raiva, retrucou que por isso mesmo ia procurá-la. Ele saiu furioso e o irmão não conseguiu detê-lo. Enquanto andava, ouviu algumas pessoas perguntando se alguém tinha visto a família Basilian. Elas comentavam que nunca imaginaram que algo tão grande poderia acontecer com eles, e sentiam muito por isso. Um homem disse que só de olhar para os filhos da família Basilian, já dava para saber que não tinham mãe. Ao ouvir isso, Ishuel ficou chocado e foi se olhar no espelho. Ele refletia, quando chegou o cara sujo, com as roupas e o rosto imundo, e perguntou o que ele estava fazendo. Seu irmão também perguntou se não iriam procurar a mãe. Ishuel começa a chorar e diz que não quer que a mãe vá embora, nem que os outros saibam disso. Ele insiste dizendo que a mãe ainda está ali. Enquanto seca as lágrimas, ele diz que odeia essa situação e decide que, a partir de agora, nenhuma família vai olhar para eles de cima para baixo, essa responsabilidade será dele. Enquanto conta tudo isso, Ishuel diz que quanto mais pensa no assunto, mais interesse sente. Ele está gostando de se vestir bem. A menina ouve em silêncio, mas se sente bem ao ver Ishuel se abrindo. Ele diz com alegria que quer ver Shez usando uma roupa bonita, especialmente algo encantador, e assegura carinhosamente, nesse momento, ela realmente parece muito fofa, e então Ishuel diz que agora é para deixar tudo com ele. Richésia, ouvindo isso, agarra forte o papi, e Ishuel comenta como é estranho que nunca contou essa história para ninguém além dela. Shez então diz que agora quer ir para casa ou melhor, para o quarto. Ishuel diz que pode levá-la, mas Sheza responde que pode ir sozinha. A cena então muda para o quarto, onde vemos que ela está bem cansada. Do outro lado, o cachorro Ata pergunta se algo deu errado. Richésia está pensando cuidadosamente nas palavras de Ishuel e está chateada com a situação. Antes mesmo do acidente acontecer, ela já tinha decidido que não iria ao banco, mas agora sente que isso virou um problema dela. Então, ela diz a Ata para entrar em contato com Mias, e com um sorriso que irão reabrir a loja. A cena muda novamente, e agora vemos Ishuel e Cara se preparando para ir a algum lugar, mas nesse momento, Shez os interrompe e diz que também quer ir com os irmãos. Ambos ficam confusos, pois sabem que estão indo para o submundo. Ishuel tenta explicar que é perigoso, e sugere que eles poderiam ir mais tarde, talvez até num piquenique, mas ela insiste dizendo que o irmão a protegerá, e Cara concorda, dizendo que faz sentido. Ela continua dizendo que realmente quer ir, e nesse momento ela usa seu charme de forma fofa, fazendo beicinho e dizendo que quer ir ao piquenique com os irmãos. Os dois não conseguem resistir, e Cara, confiante, diz que irão levá-la. Ao que Ishuel pergunta se ele está louco, eles discutem entre sim e não, e vendo isso Richésia fica muito feliz porque seu plano funcionou. Pouco depois, Ishuel acaba cedendo, o que deixa ela ainda mais contente. Mais à frente, vemos os três juntos, e Cara diz que, não importa o que aconteça, o irmão mais velho não pode saber disso, e ela concorda com ele. Eles chegam a uma loja. Ishuel observa que o submundo parece bem normal, como qualquer loja comum. Cara começa a procurar por alguém, e nesse momento aparece Ata. Ao vê-lo,
Os dois não ficam exatamente felizes, mas mesmo assim Ata pergunta o que eles estão procurando. Ishmael pergunta se ele é o dono do local. Richese, ao observar a reação dos dois, percebe que eles não sabem que aquele é Ata, o mesmo Papi. Nesse momento, algo acontece. Cara olha fixamente para ele, o que deixa os três surpresos, mas Ishmael não está chocado, ele está surpreso porque Cara diz que Ata parece um cachorro. Ishmael tenta contornar a situação, dizendo que não se deve falar assim com as pessoas. Isso acalma um pouco os outros dois. Ishmael então pergunta se há boas roupas para meninas na loja, algo que caia bem em uma criança. Ele parece muito animado, e Sheza começa a experimentar diferentes estilos, todos fofos, o que deixa os três muito felizes. Cara comenta que tudo parece bom, Ata diz que a criança é realmente adorável e bonita. Ishmael concorda e diz que Ata tem bom gosto. Então decide comprar tudo. Mas, por dentro, Richésia pensa que eles estão elogiando a si mesmos, e não ela. Eles então fazem um acordo, mas Cara pergunta algo e Ata fica nervoso. Ele pergunta se além de chapéus, a loja também vende poções. Isso assusta Ata, e Richésia também não esperava isso. Cara diz que esteve ali da última vez e encontrou uma poção de fada bebê. Ata, nervoso, diz que não sabe do que ele está falando. Ishmael fica bravo com isso e pergunta se estão usando poção de fada, mostrando sua mão como se tivesse algo nela, e repreende Cara por tentar fazer algo com o dono da loja. Ele diz que no futuro pode precisar de um chapéu e seu irmão se cala ao ouvir isso. Richésia, por dentro, pensa que quase foi descoberta, mas felizmente não aconteceu nada agora. Ela pensa que talvez essa noite seja o momento certo para ambos irem embora. Antes de partirem, Ata pergunta se estão interessados em roupas. Eles ficam em silêncio. Ata então diz que conhece um bom alfaiate chamado Mia, que faz roupas excelentes, e se gostarem podem comprar. Os dois concordam, e Richésia fica feliz afinal. Tudo isso fazia parte do seu plano. Apesar disso, ela ainda tem dúvidas porque há um problema pendente. Então descobriram o nome completo do alfaiate, Mia's Atelier. Ela aparece dizendo que ouviu falar que uma pequena nobre que veio ao submundo estava procurando por um alfaiate. Ela se pergunta se essas crianças não sabem o quanto esse lugar é perigoso. Ela diz tudo isso aos dois irmãos e afirma que não vai perdoá-los. Mas nem os dois irmãos nem a criança levam isso muito a sério. Richésia fica nervosa, pensando que Mia pode notá-la afinal. Ela é a melhor humana. Os dois irmãos decidem contratar essa alfaiate e descer ao porão. Mia, tirando algo dos ouvidos, diz que aquela situação foi muito estranha. Eles se preparam para ir embora, mas Mia observa as roupas por um instante, surpresa e satisfeita. Ela pergunta à criança o que ela achou do lugar, e ela responde que é bom. Ishmael então olha para ela e diz a Mia que quer encomendar uma roupa dentro de 5 dias se possível. Mia diz que será difícil, mas que vai tentar. Então, olhando para eles, pergunta se pode ver o rosto do jovem mestre. Ishmael responde que tudo bem, não é grande coisa. Vendo os rostos dos três claramente, na verdade, olhando para eles, ninguém diria que não são irmãos. Nesse momento, Mia fica chocada ao vê-los e diz que é impossível. Em seguida, exclama alegremente dizendo que era fofo, e diz que está se sentindo inspirada por isso. Do outro lado, Cara nota algo e, olhando para fora, se pergunta se viu algo errado. Agora é mostrado o tempo da tarde, e podemos ver que o trabalho foi concluído. Neste momento, a pessoa mais feliz é Ishmael, que também comenta que seria melhor se o irmão dele não soubesse de nada. Nesse instante, Cara percebe algo. Alguém joga uma rede por trás, mas ele corta. Ishmael também fica alerta. Logo à frente, vemos que alguém joga uma rede de ferro sobre eles. Os dois irmãos ficam atentos, mas a Richésia continua tranquila. Ela se perguntava por que o lugar estava tão calmo. Afinal aquilo era o submundo, e então, eles são atacados por bandidos. Os homens aparecem, revelando-se saqueadores, e dizem a velha frase, o que nobres estavam fazendo por ali. Então eles decidem transformar os três em escravos. Richésia ouve isso com atenção e não gosta nem um pouco, pois aquilo a faz lembrar de quando era fraca. No entanto, ela sabe que Cara está com eles, e para Cara, esses caras não são problema. Ishmael, por outro lado, está furioso e grita que ele veio com a irmã e eles estragaram o dia dela. Ele diz ao irmão que o sangue daqueles caras não deve tocar nem nele nem nela, e Cara concorda. Seus olhos começam a brilhar, ele está pronto para caçar.
com apenas o olhar, ele já assusta os inimigos, mas cara não para por aí, ele ataca diretamente e começa a atacar um por um, sem piedade. Então, algo surpreendente acontece, aparece um homem chamado Jaan, que diz que não quer que isso vá além. Richésia fica surpresa, se perguntando o que ele está fazendo ali, e por que veio. Os saqueadores se curvam diante dele, pedem perdão e admitem que foram gananciosos. Cara recolhe sua espada, dizendo que foi uma grande dor de cabeça. Jaan respira aliviado e diz que já tinha avisado para não causarem problemas. Cara pede desculpas e explica que foram atacados primeiro. Richésia observa e pensa que algo estava prestes a dar muito errado, ela deveria ter percebido antes, mas então se dá conta de que tudo mudou, e começa a perceber que todos conhecem uns aos outros. Agora ela descobre que Jaan trabalha sob o comando do mestre, tem um posto de alta patente e é alguém sem emoções, é dito que enfrentá-lo é o mesmo que enfrentar a morte, até os do submundo temem. Isso é o suficiente por agora, mas Richésia começa a pensar sobre Jaan, se perguntando o porquê de ele ter parado de repente, e o porquê que o mestre o mandaria ali. Ela se pergunta se há uma conexão entre eles e o mestre do submundo. Enquanto pensa nisso, Jaan a observava. Ela acena dizendo olá, um pouco tímida. Cara não gosta nada disso e diz que a irmã não deve cumprimentar estranhos assim. Richésia pensa consigo mesmo o que deve fazer, já então se apresenta com respeito, dizendo que é um prazer conhecê-la falando seu nome. Ela então diz que seu nome é Sheza Basilian, e Jaan diz que foi um prazer conhecê-la, e espera que não se encontrem novamente. Isso a deixa confusa. Normalmente as pessoas dizem que querem se ver de novo. Então, ela pergunta se ele não quer vê-la outra vez. E ele responde que não é isso, mas que se isso acontecer, é sinal de que algo ruim estará prestes a ocorrer. Isso a deixa em silêncio, apenas olhando para ele. Ela sente que já não é como pensava, ele é temido no submundo por isso. Vive sozinho, assim como ela vivia antes, quando todos descobriram que ela era uma fera. Ela diz que não se importa e que gostaria de vê-lo novamente. Jaan fica em silêncio e, ignorando-a, começa a se afastar, dizendo que está tarde e que os três devem voltar. A cena muda, e já é noite. Ouvimos alguém gritando, são os ladrões implorando por perdão. Na frente deles está Jaan, punindo-os. Ele pensa consigo mesmo que, pela primeira vez, alguém sorriu ao vê-lo. Isso fez-se sentir bem, e por isso, está punindo os bandidos. Todos têm medo dele, ele lembra de seu passado, de quando todos o chamavam de monstro, mas, mesmo com raiva, ele está feliz, porque agora aquela criança se tornou valiosa para ele, e ele quer ver seu rosto novamente. Então, alguém aparece e diz que ele deveria dizer adeus àquela criança. Jaan se curva e diz que ele havia voltado, o chamando de mestre. O homem diz que a garota é adorável, perguntando o que ele acha, e Jaan diz que ele tem razão. O homem coloca a mão na cabeça de Jaan e diz que não o culpa e que ele mesmo lidará com tudo. Logo, o lugar fica em silêncio, e todos os inimigos morreram. Ele então pergunta se ele encontrou algum rastro da bruxa, mas Jaan diz que ela desapareceu completamente desde que saiu da mansão. Seu mestre então fala que ela não é do tipo que fica quieta por muito tempo, e que ela é uma fada pessoalmente recebida pelo estimado inquisidor, e em breve terá uso dela. Se revelando, Kiaron então pede para Jaan rastrear os últimos rastros dos movimentos dela. E bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o seu like, e se não forem inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo. E então nos vemos no próximo vídeo.